Pela ordem, jogador! E é com essa porta fechando e o cagaço e o cu trancando que eu começo essa live maravilhosa, análise de infield, do infield da Flavinha, a menina do terceiro episódio que eu criei uma conexão muito da hora e falo até hoje, tá? Então hoje a gente vai trocar uma ideia, analisar esse field por completo, certo? Desde o comecinho, eu e vocês vão assistir aqui e eu vou entregar muito conteúdo de alto valor. Eu quero que esse infield aqui, essa análise de infield, seja uma das mais completas que eu fiz, porque quando eu gosto da interação, eu vou ensinar com gosto, tá? E vocês vão ver isso. Bom, deixa eu explicar, como sempre, o cenário do infield aqui pra vocês, certo? Então foi o infield com a Flavinha, o infield completo, eu vou explicar exatamente o que eu fiz ali pra vocês e o que eu decidi fazer no final, tá? Pra você vai entender todo o contexto da situação. Foi um infield que eu fiz, cara, muito leve, muito natural e, cara, essa primeira abordagem pra mim é perfeito, cara. Esse início desse infield, pra mim, é o exemplo perfeito de um jogo direto. Então, eu meio que cheguei de forma indireta, mas ao mesmo tempo que eu cheguei de forma indireta, eu vi o sinal e eu transformei em direta. Uma coisa que eu faço muito, tá? Se você perceber, eu vou dar um exemplo pra você e você vai entender melhor. Olha só, quando eu chego em uma mulher, por exemplo, eu sempre falo pra vocês que em alguns segundos, só pela primeira resposta que ela me entrega, eu sei se ela está disposta a conversar comigo ou não. Eu sei qual que é a personalidade dessa mulher, ou pelo menos o jeito, melhor, o estado de espírito dessa mulher. Então, só pela primeira resposta, eu já consigo saber o estado de espírito dela. E às vezes, muitas vezes, eu vejo que o estado de espírito dessa mulher, ela tá combinando com a minha. A vibe dela combina com a minha. E aí eu lasco o direto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês antes de tocar o infield aqui. Eu acho que você é a minha alma gêmea. Lembra no começo? Eu cheguei pra ela, cansado. Você sabe onde tem um bar legal por aqui? Não sei o quê? E ela explicando. Então, se você seguir ali, eu acho que você é minha alma gêmea. Porque eu senti o feeling. Eu senti, pô, aqui eu posso dar uma brincada, aqui eu posso dar uma zoada, aqui eu posso ser diretão. Porque eu senti que o feeling dessa mulher, a vibe dela, ela tava muito aberta, ela tava receptiva e ela tava disposta. Tá ligado? E aqui foi a mesma coisa. Então, só com a primeira resposta dela, eu aproveitei o primeiro sinal que ela me deu e eu fui direto. Então isso funciona muito legal também, cara. Se você não quer chegar de forma totalmente direta, na lata, na cara, chegue em direto e se você vê que dá, vai pro direto. Você já inverte o jogo, na hora. E ela nem vai perceber e nem vai lembrar da primeira coisa que você falou. Então, a partir do momento que eu falo, você é minha alma gêmea, pra ruiva da série, você viu que ela só voltou pro assunto bar depois que a gente já conversou? E que eu até brinquei, tá ligado? Então, o bar, isso, o bar, até desfoquei aqui. Desculpa, o bar, isso, bar, onde que é o bar? Você entende isso? Então vamos lá. Bom, cheguei perguntando pra ela aquele clássico indireto que eu usei basicamente na série pra mostrar pra você que você pode falar qualquer coisa e foda-se, tá ligado? O pouco importa o abridor. O que importa é você continuar, ir pro segundo assunto e continuar a conversa e reter a atenção dela, certo? Aqui eu fiz o clássico, mano. E aí, não sei o que, tô aí esperando meu parceiro que nunca chegou há anos, né? Não sei o que, conhece um barzinho, uma balada legal aqui, um restaurante bacana e tal, tava esperando ele. E aí, quando eu perguntei isso, ela respondeu. Mas não deu tempo dela responder. Antes dela responder, enquanto eu tava perguntando, ela sorriu. Só que ela tava de máscara. Como que você viu ela sorrindo, Fê? Porque eu sei a microexpressão de felicidade. Quando a gente tem essa microexpressão verdadeira, genuína de felicidade, da emoção felicidade, a gente contrai os olhos. Então um sorriso genuíno, um sorriso verdadeiro, é um sorriso que a gente usa todas as contrações musculares da nossa face. Então é tipo, um sorriso verdadeiro, uma emoção verdadeira, quando a gente demonstra com o rosto, ela é muito simétrica. Uma emoção falsa é assimétrica. Então, se eu quero dar um sorriso falso pra você, eu vou fazer... Você viu que aqui não mexe, tá ligado? Agora, se eu rachar o bico, eu vou espremer o olho, eu vou mover a bochecha, então essa maçãzinha vai subir, o meu olho vai contrair, então vai ser muito rápido. Você tem um pico de contração, então o sorriso genuíno, ele tem um pico de contração. Então é tipo um pico de contração, onde os músculos contraem e depois eu vou relaxando aos poucos.
E o sorriso falso, ele é assimétrico, então eu uso só um movimento, eu simulo uma risada, só que como não é genuíno e não é verdadeiro, os outros músculos da minha face não acompanham, tá? Então toma já essa porrada aí pra você já entender. Então, quando eu perguntei, ela sorriu e eu vi pelo olho. E quando eu vi, eu perguntei, por que você sorriu? Aí, isso é interessante demais, cara. A primeira pergunta, tá? Então, primeira pergunta, ela já tá respondendo, então só não pegou eu perguntando. Só não pegou eu perguntando, mas a abordagem, vocês já sabem como foi. Então, eu perguntei e essa foi a primeira resposta dela. Primeira coisa que ela falou. Então, a primeira palavra que saiu da boca dela vai ser agora. Ó. Que tem pela Augusta. Por que você sorriu? Porque o quê? Eu vi você sorrindo pela máscara. Ai, como você viu? Eu vi. Você acha que você me engana? Tô brincando. Aí ela já me mostrou muita coisa. Eu sempre falei pra vocês que na primeira resposta eu faço yes ou tchau. Por quê? Porque pela primeira resposta eu já tenho certeza que vai dar interação. É muito louco isso, cara. E só nessa primeira resposta eu já entendi exatamente. Então, a partir do momento que eu falo, por que você sorriu? Eu tô mudando completamente o foco da minha pergunta inicial e do meu abridor. Mesmo eu fugindo do assunto, a resposta dela não foi, que sorriu o quê? Ou, tô atrasada, tchau. Como você sabe que eu sorri? Tá entendendo, mano? Ela sumiu pra mim. Então eu fui direto. Por que você sorriu? E ela foi direta comigo. Como você sabe? Sacou? Isso já me disse tudo. Ela está disposta e eu também. Agora é só comigo, tá ligado? Prazer, Felipe. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Flávia. Flávia? Prazer. Olha só. Essa risada, ó, eu vou tocar até um pouquinho. Cara, é muito detalhe, cara. Como eu amo isso. Olha só. Olha só que interessante. Tem pela Augusta. Por que você sorriu? Eu não saí do 10 segundos ainda, Lu. Porque o quê? Eu vi você sorrindo pela máscara. Ai, como você viu? Eu vi. Você acha que você me engana? Ó, se você me engana, deu risada. Risada totalmente genuína. E olha a voz dela quando ela fala isso aqui pra mim, ó. Agora, olha a voz dela. Olha como a voz tá mudada. De tipo felicidade, de tipo entusiasmo. Olha isso. Tô brincando. Prazer, Felipe. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Tudo bem. Tipo, não acredito que tá acontecendo isso, tipo. Isso é um cara confiante que tá deixando uma mulher bonita numa posição de tipo, que foda, eu tô nervosa por estar aqui, tá ligado? Isso que é muito foda. Flávia. Flávia? Prazer. Flávia é um nome bonito. Bar, restaurante. Sabe de algum? Por nome, assim, não sei. Eu só sei que pela Augusta tem. Mas Augusta eu é não sei. pra lá ou pra cá? Eu acho Tá. que é pra lá. Pra Aí, lá. mais uma vez, meu conteúdo se mostrando pura verdade, meu parceiro. Vai falar o quê? É lábia que fala, mano. Lembra que eu falei pra vocês? A mulher que tá interessada, ela vai aumentar as palavras, pensar, entrar mais, ela não tá com pressa. Aonde que é a Augusta? Aonde que é a Augusta? Então, eu acho... Você entende? Eu acho... Ela tá esticando, ela tá prolongando. Ela deixou bem claro pra mim que ela não tem pressa de sair dali. Ponto. Tá? Tá. Eu fico meio perdida aqui também. Eu também. E aí quando você anda, porque eu sei que descendo alguma rua cruz. Perfeito. É que eu fico meio perdida, porque... Dando detalhes que eu não perguntei. Uma mulher que não está interessada vai falar, fica pra lá, não sei o que, tô atrasada, tchau. Poucas palavras, 2 frases no máximo, uma pra responder minha pergunta, a outra pra dar fuga. Eu chamo que é a famosa fuga. Então, uma ela vai me responder pra ser educada e seguir o protocolo social, a segunda ela vai dar a fuga. Então, normalmente fica ali pra baixo, tá? Aí você vai perguntando, tá? Tô atrasada, tchau, tchau. Entende? Mais ou menos o que eu quero dizer? Então, ela tá prolongando, indo e dando detalhes a mais. Usa aí esse Na real, que esse meu amigo vai demorar muito. Pra onde você tá indo agora? Tô indo pro Pão de Açúcar. Posso ir com você? A gente... Na real, que esse meu amigo vai demorar muito. O que eu acabei de fazer aqui? Dei contexto. Toda vez que você vai abordar uma pessoa, eu gosto de dar contexto. Pra mim, sedução é eu quebrar as objeções. Então, por exemplo, quando você aborda uma pessoa desconhecida, a pessoa não te conhece. É difícil ela ficar 100% confortável com você.
Então, ao invés de eu chegar pra ela do nada e falar assim, onde você tá indo? Eu vou lá com você, pô, vamos lá, foda-se. Eu poderia fazer isso? Eu praticamente fiz isso. Mas antes, de forma muito sutil, eu dei um contexto. Meu amigo vai demorar muito, meu. Entendeu? Troca uma ideia? Pode. Vamos fazer uma loucura hoje, Flá? Tá disposto a trocar uma ideia? Vamos fazer uma loucura hoje? Essa eu adoro. Essa frase eu uso pra quebrar a objeção de que algo pode dar errado. Essa frase é a famosa frase de gatilho da emoção, gatilho da curiosidade, gatilho da novidade. É o famoso eu por um acaso te abordei, eu por um acaso parei aqui e agora eu tô te perguntando, vamos fazer uma loucura? Eu não sou de fazer isso. Vamos fazer? Tá ligado? Olha a pitada de emoção que eu tô colocando em uma coisa pacata, chata e rotineira. Sacou? Toca aí. Você confia em mim? Eu não sei, Eu confio em você. Eu posso não confiar em você também. Você tem uma carinha de... Perfeito. Outra quebra de objeção. Lembra que a pessoa, ela pode ter se atraído por você, mas ela não te conhece. Portanto, ela cria objeções. Não pode falar com estranhos. Eu não sei o que esse cara quer. Eu não sei quem ele é. E eu não sei o que ele pode fazer comigo. O mundo é perigoso. Existe maldade nesse mundo. E a gente é preparado. A gente precisa estar preparado pra gente sobreviver. Certo? Então o que eu faço? Eu jogo primeiro essa parada do tipo, você confia em mim? Eu não sei. Eu não te conheço. Quando ela joga essa parada de eu não sei, eu não te conheço, eu volto pra ela. Não, peraí. Eu que sou a vítima. Eu que não te conheço. Eu sou um cara também, tá aqui só esperando o meu amigo, tá ligado? E eu vim perguntar pra você, a gente tá conversando, mas eu também não te conheço. Será que eu posso confiar em você? Cara, é batata. Quando eu reverto o frame, quando eu falo que eu sou o cara que tá aqui, por um acaso, esperando um brother, e você, enfim, eu não sei se eu posso confiar em você. Eu tô até pensando melhor agora. Entendeu? Psicopata. Eu tenho, Tô né? brincando, não tem não. Então vem, vamos. E por que você parou pra falar comigo? Porque eu gostei de você. Me olhando por 5 segundos? Sim. É só isso que eu preciso. Acabou, rapaziada. Acabou o Infield por aqui. Muito obrigado, tá? Tamo junto. Vamos dominar o jogo e... É isso. Vai tomar no cu, mano. Que genial, mano. Quando eu gravei essa porra, rapaziada, eu fiquei com medo de postar. Falei pros caras, mano, essa porra parece fake, tio. Essa porra parece fake, tá ligado? De tanto que foi... Ela falou as coisas certas pra eu entregar o conteúdo, tá ligado? É aquela abordagem que flui de uma forma tão natural, tão gostosa, que o conteúdo tá lá. Então, tipo, essa parada é muito louca, dela perguntar, por que você veio falar comigo? Mano, acabou, porque eu gostei de você. Você percebe que agora não foi, ai, porque eu tô esperando meu amigo, não. Que eu gostei de você, mano. Essa é real. Foda-se, meu parceiro. Eu gostei de você. Tá ligado? Me olhando por 5 segundos, é só disso que eu preciso. Mano. Acabou, tio. Tá ligado? É. Meu Deus. Minha mãe não aprovaria isso, eu estou falando com estranhos. Como não? Sua mãe teria que aprovar isso, porque é um cara que teve a atitude de falar... Você percebe que agora, nesse começo, é conforto e deixar ela à vontade e deixar ela confortável. E nesse começo é sempre quebra de objeção. Ainda mais nessa situação aleatória, que é um day game, tá ligado? Então, quebra de objeção. Minha mãe não aprovaria estar falando com um desconhecido. Como assim sua mãe não aprovaria? Com certeza ela aprovaria um homem confiante que teve a atitude de vir falar com você. Tá ligado? Tipo, você inverte, tipo, você inverte a parada, tipo, é verdade, tem razão, ele tem um ponto, tá ligado? Então, tipo, é isso. Você bem na hora que olhou, olha isso. Isso é pra poucos no mundo. Nunca mais você ia me ver, né? Nunca mais. Legal, Olha como a vida é... o Tião Bacalhau falou o seguinte, a pessoa também ajuda muito, tem que achar a pessoa certa. Você tá certo? Tá. Mas eu sei que às vezes esse comentário vem disfarçado de desculpa. Muita gente chegou na minha série e falou assim, mas assim é fácil, encontrando as pessoas certas. Ué, como assim, caralho? Todo ambiente que eu chegar vai ter entre 10, uma vai ser a pessoa certa. Você tem que chegar, caralho.
Não vai tirar o meu mérito falando que as pessoas certas... Ai, olha a sorte. Eu crio minha sorte, porra. Eu fui lá e posso ir o dia que for, a semana que for, e eu vou achar as pessoas certas. Tá ligado? Então, pra mim, isso não é desculpa, não. Você chega num ambiente, se você se interessa, se você aborda, uma hora você acha a pessoa. Acabou. Muito melhor quando a gente aproveita as oportunidades, você não concorda? Concordo. É isso aí. Qual que é o seu nome mesmo? Eu sempre esqueço. Felipe, e o seu é Flávia porque... FF, tá? Começando. FF. Caralho, que conexão, hein? FF. Eu acho que tinha que ser. FF, ela mesma já criou a parada. É jogadora, cara. Ela mesma já criou a sigla, ela mesma tá fazendo uma parada por mim, tá ligado? Então meio que ornou bastante, foi bem legal. Não tem jeito, não tem como. E você faz o que da vida? Eu? Muitas coisas. Começa, eu tenho até o pão de açúcar pra trocar. Sim, pode ser. Mano, eu adoro essa. Eu tenho até o pão de açúcar pra trocar ideia. Olha, o que você faz? Olha, muitas coisas. Beleza, tenho até o pão de açúcar te acompanhando pra gente trocar ideia. Tô sem pressa. Aí ela soltou uma parada bem interessante aqui, ó. Pra lá, porque eu também tô perdida. Então a gente tem o dia inteiro. Peraí que eu tô emocionado aqui, peraí. É um pão de açúcar Pra minuto conversar. que eu vou comprar. Olha, nem eu sei onde é o pão de açúcar, eu tô meio perdido. Então a gente tem o dia inteiro, via, até achar a porra do pão de açúcar. Esquece, nunca existiu esse pão de açúcar. Esquece. É porque eu já fui nesse pão de açúcar, eu sei que é nessa rua, só que eu não lembro aonde exatamente. E aí eu vou comprar uma cerveja pro meu pai dia dos pais, porque ele gosta de cerveja. Amanhã é dia dos pais. exatamente. Ô, desculpa, irmão. Você vai comprar uma cerveja pro seu pai? Valeu, Então mano. seu pai é muito dos meus, assim. É? Eu amo cerveja também. Cara, identificação com o pai. Essa é profunda, tá? Essa é profunda. Mulheres tendem a se atrair por homens com personalidade, jeitos, costumes parecidas com o do pai. Louco, né? Ou a mulher, se ela teve um bom exemplo de pai, ela vai buscar um representante parecido. Um homem parecido, porque é o exemplo masculino que ela tem. Se ela teve a falta de pai, ela vai buscar em um homem o que ela não teve com o pai. Muito doido isso, né? Isso também leva, cara, para caras. Homens que normalmente são criados por mães solteiras são homens que vê a mulher com mais autoridade. E em uma relação, ele tende a deixar a mulher ser mais dominante. Olha que muito doido isso. Doideira, né? Vamos lá. Qual que é o nome dele? Nivaldo. Ah, complicado. Vou chamar de sogro, tá? Ah, Pode ser? Essa é a clássica, né? Eu sempre meto essas de tiozão. Eu tô ficando velho, rapaziada. Vocês têm que entender, tá? Então essa aí é só umas que eu... Essas manjadinhas, essas cartas na manga que eu tenho, né? Muito complicado. Vou chamar de sogro, pode ser... Mano, é uma direta. Então, desde o começo da interação, rapaziada, você tá vendo eu, de forma muito indireta, puxar um assunto com ela, de forma agradável. Então, de maneira alguma, você sentiu e, cara, só pela voz, pelo tom de voz, a gente consegue ver se uma pessoa tá confortável. Você não precisa olhar o rosto da pessoa pra ver se a pessoa tá confortável ou não. Pela linguagem, pela proximidade, pelo tom de voz, você consegue saber se uma pessoa tá à vontade com você, ou naquele lugar, ou naquele ambiente, certo? E aqui ela tá 100% confortável. Você percebe que eu oscilo entre conversa natural, zona de amigo, né, entre aspas, a comunicação do amigo com intenção. Sempre pra ir dando umas porradinha. Eu falo que intenção e tensão sexual, ela deve ser plantada. É progressivo. Lembra que eu falo isso pra vocês? Tudo é progressivo. Como a fiscalidade, como o assunto, como a conexão. Tudo é progressivo. Tudo. E você vê que eu vou botando de forma muito sutil e humorística, com humor, com brincadeiras pretensiosas, a minha intenção? Ah, muito complicado. Chama de sogro, tá? Enfim, aí já continua o assunto como se nada. Como se nada. Mas toda brecha eu vou aproveitar. Porque eu sou homem e eu quero ela. Isso é energia masculina. Entende? Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Já conheceu pessoas assim, aleatoriamente, do nada? Assim, em festa já. Ah, não. Tô falando... Não na em festa rua. é fácil. Na festa... rua. Aí eu dei uma malada. Em festa é fácil, cara. Quero ver na rua. Quero ver fazer o que o pai faz, caralho. Em festa é fácil, tio. Eu gosto sempre de jogar, botar em jogo... Você já aconteceu isso com você? Porque eu sempre jogo a parada da novidade. Então, é tipo aquela coisa que eu disse pra vocês, né? Quando ela percebe que ninguém nunca fez isso, eu me torno automaticamente diferenciado na cabeça dela.
E ela mesma complementa. E olha só o que eu falo, que interessante depois. Mais uma vez, de eu jogar minha intenção de forma sutil. Presta atenção. Eu acho que não que eu me lembre. Né? Então eu sou o primeiro? É, eu também. Que honra, Vou velho. esquecer. Porra! Então quer dizer que eu serei inesquecível na vida da Flávia? Ai, olha só. Puta merda! Mas o que você tá fazendo aqui? Então quer dizer que eu vou ser inesquecível na vida da Flávia? Vai, olha só. Só pra eu firmar isso. Por isso que eu gosto de perguntar. Essa pergunta é intencional, é proposital. Pra eu firmar na cabeça dela que eu sou um cara único e ela vai lembrar de mim. E quando eu falo, então eu vou ser inesquecível, eu tô afirmando, tá ligado? E ela confirma. Fala, Paulista. você Então, tá... eu tô... Ah, você tá esperando seu amigo. Eu tô esperando um amigo que não chega há anos e também tô... Eu vim descansar, né? Na verdade, olha só que doido. Tá preparada pra ver essa história? Claro. Então, eu vou falar e depois você vai me contar também, tá? Tá bom. Eu acredito muito na reciprocidade. Tá bom. Tá, então olha só. Perfeito. Antes de eu começar a contar minha história, afinal, rapaziada, tudo que ela sabe de mim é tudo que vocês ouviram até agora. 3 minutos de interação já tá nessa liberdade. Então, tipo assim, olha que muito louco. Eu vou começar. Então, você percebe, cara, olha só, eu dividi em passos essa porra. Olha que doido. Você percebe que 3 minutos de interação foi pra ela ficar confortável, ficar à vontade. Ou seja, eu só precisei de 3 minutos pra abordar essa mulher, deixar ela confortável e convencer ela de ir pra um lugar comigo. E agora, eu acabei de dar um marco de que eu vou começar a criar conexão. Conteúdo tá aí, porra! Conforto? Agora é o marco. Tá preparada pra ver essa história? Ó, eu acredito na reciprocidade. Então eu vou contar minha história e você conta a sua. Fechou? Fechou. O que eu acabei de falar? Acabei de prever o futuro. Eu vou contar minha história. Ela vai ouvir, a gente vai conversar e ela vai contar a minha. E eu já antecipo essa parada. Reciprocidade? Então eu vou contar e você também me conta. Fechou. Combinado. Ó. Assim, eu vejo. Eu morava em São Paulo, morava aqui. Tá. Por 23 anos da minha vida eu tenho 20. Ó, vamos lá. O Tião Bacalhau falou uma coisa de novo aqui que eu vou até comentar rapidamente, tá? Eu sei que não é agora a hora de pergunta, mas eu acho interessante isso aqui. Fê, depois dá um exemplo sobre a diferença de energia masculina e machismo, cara. Isso é uma pergunta que pode parecer besta pra algumas pessoas, mas é uma pergunta muito interessante, tá, mano? E eu vou explicar rapidamente pra vocês. Machismo é quando você desmerece, rebaixa, humilha, trata a mulher como um ser inferior que o homem, um ser que não deve ter a mesma coisa, os mesmos privilégios que o homem. Machismo pra mim é isso, é você desmerecer a mulher por ela ser mulher, desmerecer o trabalho dela, desmerecer o que ela tá falando, desmerecer a causa dela por ela ser mulher. Isso pra mim é machismo. Energia masculina é você aceitar que você é homem, que você toma atitude, que você que vai lançar, que você que tapa... É quem que dá o tapa na bunda da mina na cama, caralho. É isso, porra. Tá ligado? É isso, mano. É você ser o homem dessa mulher, mano. É o cara que respeita essa mulher, mas que ao mesmo tempo fala, eu te respeito, velho, mas eu quero te pegar, eu te quero. Isso não é machismo. É uma energia masculina. Eu sou homem, você é mulher. Eu te quero. Eu te respeito como mulher. Muito. E muito. Meu Deus, não viveria sem mulher, meu Deus. Seres maravilhosos, deusas maravilhosas, certo? Então, assim, eu respeito você como mulher, mas eu sou homem. Eu vou tomar atitude. Eu vou guiar a gente. Eu vou liderar a interação. Eu vou jogar minha intenção. Eu sou esse cara. Entendeu? 24, você tem quanto? Vou fazer 23 meses que vem. Ah, suave, é verdade. E aí foi muito engraçado, porque eu comecei a trabalhar aqui, eu trabalhava com vendas, tô cansado, né? Na verdade, Pra viver só disso. Pra viver disso. Porque se eu quero ganhar, né, dinheiro de verdade, se eu quero crescer uma empresa, Precisa se dedicar a isso, né? é 100% do tempo e energia. E aí eu fiz isso. Tá, um conteúdo a mais pra vocês enquanto eu tô andando contando a minha história que vocês já estão cansados de saber, tá? Vamos lá. No Day Game, o objetivo do Day Game é sempre dar movimento. Então, eu falo o quê? A mulher, ela precisa não parar pra pensar do que ela tá fazendo. Lembra o que eu disse pra você? Se ela para... Se agora eu dou brecha pro silêncio, se agora eu deixo desconfortável, se agora eu cometo um erro, pode ir tudo por água abaixo. Ela pode desistir de ir para um lugar comigo. Então agora, irmão, é movimento. É eu conversando, ela olhando no meu olho, eu perguntando para ela, a gente andando. Então não tá dando muito tempo para conversar. Entendeu? Muita informação.
Eu tô deixando fluir porque tá rolando, eu tô confortável e nem deu tempo de eu pensar direito, esse cara já tá conversando comigo e já era já. Eu já caí no papo dele, entendeu? Passou mais 6 meses e a gente só crescia. E eu falei pros caras, rapaziada, já faz 2 anos e meio que a gente tá se falando só por cal. E aí a gente foi e deu tudo certo. Mas eles também se mudaram, então? Sim, todo mundo, largou Chegou no tudo. point lá. Largou tudo. E olha que louco, a gente só se conheceu pessoalmente, tipo, só apertou as mãos e olhou no olho, quando a gente já tinha alugado uma casa e já ia morar juntos. Pedro Fernando. Fê, usar uma voz grave e pausada é bom para abordagem de dia? Claro. Como que eu abordei no começo, Pedro? Como que eu abordei no começo? Oi, tudo bem? Prazer, Felipe. Por que você sorriu? Grave? Mas aqui, qual que é o tom da minha voz aqui? Na fase do conforto e conexão. Qual que é? Leve, up, agudo. Então, sim, todo mundo se mudou. Não, foi muito foda. Up, amizade ainda. Ainda tá no amigável. Porém, desde o começo eu jogo minha intenção. Então, eu conto uma história e eu jogo minha intenção. Então, tipo assim, tô ali contando uma história de forma amigável e jogo a minha intenção de forma mais grave. Abaixo minha voz, pá, falo um negocinho, dou risada. Mas então, e continua a parada. Então, ondulação. Não dá tempo. Quando eu joguei minha intenção, eu já voltei pro assunto e ela nem percebeu e ela já aceitou e acabou. Tá ligado? Que doideira. Olha eu isso. Nunca tinha visto eles pessoalmente. Nunca, só por cal, mas já por 2 anos. Então a gente já era muito íntimo. Assim, a gente falava de Inclusive, eu vou encontrar eles, né? Mais ou menos daqui 1 hora. Mas aí a gente vai ficar conversando aqui porque minha nova amiga volta. Fechou? Eu ainda tô tentando. Eu tava. E aí, de novo, eu lembro do que ela vai fazer. Em uma abordagem, quando a gente tá conversando, eu sempre chego e falo assim, bom, aí, pá, eu tô com meus amigos aqui, a gente veio pra São Paulo e tal, mas enfim, eu vou mandar eles esperar porque agora eu vou ficar conversando com a minha nova amiga. Acabou. Então, de novo, eu estou sempre dando contexto e criando e quebrando objeções, né? Então, eu estou sempre deixando claro o que eu quero ali, o que eu vou fazer. E mesmo que eu tenha um compromisso, eu também vou desmarcar meu compromisso, porque agora eu estou muito mais interessado em conversar com você. Sacou? Isso é uma forma muito sutil de jogar sua intenção também, tá? Prestando atenção em você e ao mesmo tempo tentando achar o pão de açúcar que eu não achei. E eu acho que ele é pra lá. Nossa, que pão de açúcar, vamos passear. Ah, você quer comprar uma breja? Tem outros lugares. Não, é porque lá tem uma seção lá que ela é cheia de breja, aquelas que vem na caixinha com copo. E eu acho que a gente andando pra cá e eu acho que o pão de açúcar é pra lá. Então, tipo assim, não tô nem aí, tá ligado? E eu falei, mano, que pão de açúcar, vamos passear. E tipo, se ela aceita esse tipo de abordagem, se ela aceita esse tipo de abordagem verbal, ela já tá interessada, sacou? Então já era, acabou, tá ganho o jogador, é só não fazer cagada. É o que eu falo pra vocês. Mas se você tá nesse nível de conversa, dificilmente você faz cagada. Você já sabe exatamente o que você tem que fazer. Bonitinha, pá. Pera, mas tem um pão de açúcar pra lá também. Pode ser que ele seja pra lá. Eu sei que é o pão de açúcar minuto. Tá. Porque eu já vi nele por aqui, só que eu não lembrava nenhum ponto de referência. Ó, se eu conseguir chegar em você e trocar essa ideia, a gente consegue achar o pão de açúcar. É verdade. Moça, eu tenho lábia. Se eu conseguir chegar em você e trocar essa ideia, a gente acha o pão de açúcar, mano. Tá ligado? Acabou, tio. Acabou. Então, o que eu faço aqui, tá? Isso é muito sério. Eu brinco, eu rio e tal, mas é muito estratégico isso. Por quê? Nessa hora, eu deixo bem claro pra ela que é o seguinte, agora você tá comigo, você tá segura, eu guio, eu lidero. Vamos passear, velho, tá suave. Eu sempre deixo isso bem claro. O cara que tem poder social, mano, a mina que tá comigo, rapaziada, entenda o seguinte, mano. A mulher que tá comigo, que me acompanha, é a mulher que vai ter tudo o que eu vou oferecer pra ela. E o que eu posso oferecer pra essa mulher? Oportunidades, mano. Ela nunca vai ficar sem saber onde ir, ela nunca vai ficar sem direção, porque eu tô aqui, tem um jogador que lidera, que guia. Moço, eu sou desenrolado, eu consigo o que se quiser, tá ligado? Do mesmo jeito que você usa a beleza, eu uso a minha sedução. Então, aqui é pau a pau, tá? A gente vai ganhar aqui. Eu tenho muito que ganhar com você. E você tem muito que ganhar comigo. Então relaxa. Se eu consigo falar com você aqui, eu consigo achar qualquer pão de açúcar que você quiser. Tá? Acho que tá tranquilo. Tá de boa. Mas agora, eu contei a minha história, agora eu quero ouvir a sua. Vamos ver.
Entendeu? Reciprocidade. Bom, agora eu já contei. Agora é a tua. Então, eu sempre resumo a minha história. Eu não conto tudo. Eu não entrego todos os detalhes. Não agora. Eu sou mais misterioso. Eu falo o necessário. Eu não entrego tudo. Eu não sou um livro aberto. Eu sou um livro que eu leio em ordem, por partes, e na hora que eu quero ler. Eu leio as minhas páginas para ela. Não é ela que vai ler com ele aberto, entregue. Não. Eu vou fazer ela entregar muito mais do que eu entrego. É que eu preciso falar pra caralho porque eu tô gravando a interação, né? Então não pode falhar, eu não posso dar brecha. Mas se eu não tivesse sido gravado, a abordagem seria um pouco parecida com essa. Qual que é a diferença, Fê? Se você não tivesse sido gravado, Fê, o que você estaria fazendo? Se fosse natural, eu não ia ter tanta pressa assim e eu deixaria a mulher falar um pouco mais que eu, tá? Muita gente fala, porra, Fê, você fala pra caralho nas interações. Eu preciso falar. Eu preciso reter a atenção dela. É esse o objetivo do infield, tá ligado? Então tem muita gente que fala besteira, mas não entende porra nenhuma. Mas é proposital, é intencional. Eu não posso dar brecha ao erro ali, sacou? Eu tô meio que começando a entender essa vida que você falou, de trabalho, faculdade e começar a empreender. Aham, legal. Então eu trabalho agora numa farmacêutica, sabe a meta? É legal, aprendo muita coisa, só que eu não quero ser empregado, eu quero ser patrão. Você quer ser patroa. Exatamente. É isso. Tá, beleza. Olha que interessante. Sempre no começo, se você... por exemplo, eu falei minha vida pra essa mulher. Agora é sua vez. Fala um pouco de você. O que você gosta, o que você é, o que você faz. Quando a pessoa ela me conta isso, ela normalmente tende a ir pros caminhos, a me entregar o que ela não gosta e entregar o que ela gosta. Você percebe que ela já me entregou exatamente o caminho que eu ia com ela? Fê, como que você faz pra ter assunto infinito? Simples. Eu pego um ponto que ela gosta muito e disserto esse ponto em vários subtemas. Então, o que ela me entregou agora, bem claro, de forma bem clara, o que ela ama fazer? Bom, hoje eu sou uma menina que faz faculdade, que trabalha, que tem uma vida comum, porém eu quero ser empreendedora, eu quero ser patroa. Olha só, eu tenho uma vivência legal para te mostrar. Tá entendendo? Por isso que foi tão bom, porque literalmente ela me entregou o que ela precisava e tudo que ela precisava, eu tenho. Entendeu, mano? Então é muito legal quando você acha mulheres que querem fazer o que você já fez. Isso dá brecha para você conseguir usar a sua expertise para somar na vida de uma mulher, que é o que eu sempre falo para vocês fazerem. Tá aqui. Então, agora que eu tô pra terminar a faculdade, tô fazendo TCC e tal, tô fazendo ADM. Vou até que pausar isso aqui para responder essa pergunta do Stefan. Rapidinho, tá? Nesse lugar muito movimentado, com os dois andando, é muito difícil de criar fiscalidade, não é? Não. Não, e outra pessoa respondeu o teu comentário, Stefan. Sabe qual foi? Um cara que falou assim, quando passava, desculpa, esqueci seu nome, irmão, que passou, eu só vi seu comentário. Falou o seguinte, o Fê, na Paulista, consegue criar uma bolha onde não importa quantas pessoas estão passando, a pessoa só se concentra no Fê. É exatamente isso que eu faço. Por que é normal? A fiscalidade continua normal. Eu sinalizo, eu toco, eu falo, eu toco de forma sutil. Eu toco, então, deixa eu te contar. Pum, toque, toca aí, pum, toque. Andando, meu parceiro. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Se eu consigo criar uma bolha onde ela está toda retida, a atenção dela está direcionada a mim, eu posso fazer o que eu quero. Foda-se o movimento da rua. Eu posso estar numa rave. Foda-se. Sedução é você reter a atenção de uma pessoa. É você olhar no olho dela e pode estar acabando com o mundo lá fora. Ela só quer estar ali. Tá ligado? Esse é o ponto. Começar a mexer os paus. Com certeza. Já eu queria abrir uma empresa de biocosméticos. Aham. Então, diferente, mas todas com essa essência. Essa ideologia. Exato. Que foda. Meio que tentar mudar o mercado como ele é. Legal, então ali ela comentou até uma coisa muito interessante que mexe com o meu coraçãozinho, né? Que é o quê?
eu sempre gostei muito de trabalhos sociais, né? Então já ajudei muito, tanto ONG de cachorro lá em SP, eu gostava bastante. E cara, uma mulher que se importa com o meio ambiente, com a natureza, com uma parada, com os bichos, é uma coisa que mexe muito comigo também, porque é uma coisa que eu gosto. Então eu acredito que eu sempre faço o possível pra eu fazer minha parte pra mudar o mundo, tá ligado? Porque eu sou um cara hoje influente. Né? Então eu uso da minha influência e quero usar mais da minha influência pra ajudar o mundo, sabe, mano? E quando eu digo ajudar o mundo, não é pagando de balela pra vocês não é pagar de bonzinho, de bom moço não, mano. É porque eu acho muito legal essa causa. Então ela falou, pô, eu quero abrir uma empresa de cosméticos, onde a gente não usa e não testa em animais os cosméticos, né? Cara, cosméticos. A gente não testa em animais. E eu falei, porra, que causa do caralho. Isso é muito bonito, tá ligado? Então é uma pessoa que pensa além. Ela acabou de me entregar agora que ela não é uma pessoa rasa, ela não é uma mulher rasa. É uma mulher que pensa além. Ela tá pensando no negócio dela, não no dinheiro, ela tá pensando na causa. E isso é muito bonito. Porque hoje em dia o capitalismo também foda. Sim. Destruindo tudo. E sabe o que eu acho foda? Em ideologias como essa? Porque, tipo, a gente não tem noção do impacto que uma atitude pode fazer, tá ligado? Uma atitude às vezes Pequena, mas que já tá fazendo alguma coisa no mundo. Toma essa aula aí pra vocês, jogador. Tá ligado? Sim. Então isso eu acho muito foda, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou fazer a parada. Ô Marcos, que da hora, irmão. Que foda, irmão. Que bom que você doou, velho. Que bom que você doou pra Teto. Tamo junto demais, jogador. Você é muito foda. Muito foda mesmo. Final do ano eu vou construir uma casa lá com eles me chamaram. Quem sabe eu tô lá construindo umas casinhas pro pessoal mais pobre. E foda-se, porque todo mundo faz, Sim. né? Tipo, e acaba que se a gente ter essa mentalidade, todo mundo vai continuar fazendo. Exato. Mas se um ou outro te falar, tipo, não, peraí, eu não concordo, acho que eu não vou fazer isso não. Vou fazer diferente. Tipo, já vai mudar, porque você vai levar outras pessoas a se inspirar, você vai inspirar pensar outras nisso. pessoas. Exatamente, é o que eu penso. Eu tava até conversando com um amigo meu ontem sobre isso, de que antigamente eu era a pessoa militante que brigava por política e tudo mais. E eu vi que esse não é o caminho. Você tentar impor alguma coisinha. Isso é São Paulo, hein, mano? Que da hora, né? Mó cultural, né? Uns caras dançando. Muito louco isso. No terceiro episódio, que enquanto eu tava dando a intro, tava tocando a música do Harry Potter. Muito bom. Em alguém não vai mudar nada. Perfeito! E Mano, aí? posso dar uma tática pra Claro. você? Olha só, toda vez que você for discutir com uma pessoa, você fala assim pra ela, faz essa pergunta antes. Obrigado, irmão. Depois, mais tarde. Você chega... É muito louco isso, tá? Eu vou falar um negócio interessante aqui pra vocês que prestem muita atenção. Mas é muito louco isso, como... Cara, isso é incrível, né, Luiz? Queria até te falar com você, mano. Olha que doido. Toda vez que eu tô interagindo, isso a gente pode pegar da maioria dos infields. Rapaziada, toda vez que eu tô interagindo, alguém vê que tá um clima. Alguém enxerga que tá um clima e essa pessoa chega e faz alguma coisa, cara. Tipo, fala alguma coisa. Eu já falei isso pra vocês. Fala alguma coisa. Tá bonito. Vocês dois combinam. Que conexão. Cara, só pela bolha, tá ligado? As pessoas sentem. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Eu amo meu trabalho. Tá louco. E é muito louco se os caras passam. O Fê concordando com ele, falando... Os caras passam, eles olham pra ti, olham pra mim. É muito louco. Você vai discutir com uma pessoa, né? E aí, antes de você discutir com a pessoa, faz a pergunta seguinte pra ela. Fala assim, alguma coisa que eu vou te falar agora pode mudar a sua forma de pensar? Se a pessoa falar não, Ela não tá você aberta. ela não tá disposta a entender seu lado. Ela tá disposta a... Ou seja, antes de você discutir com uma pessoa, pergunte pra ela: o que eu te falar aqui vai mudar a sua opinião? Ou você tá disposta a mudar a sua opinião? Não. Então, eu não vou gastar energia com você. Boa tarde. Tamo junto. Porque se eu entrar nessa disputa, é ego. Eu quero parecer melhor. Eu quero provar que eu sou melhor. E aí eu não quero essa briga. Eu não quero. Eu quero que a pessoa me ouça e me respeite. E se eu ver que ela vai ouvir e vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, eu prefiro não gastar minha energia como um belo jogador que não me apega em ego e não fico apegado em ganhar e ser melhor que ninguém. Não é isso que eu quero. Como eu falo pra vocês, o lutador que sabe lutar não sai dando porrada em todo mundo. Porque ele sabe da capacidade dele. Eu sei da minha capacidade, eu sei porque as pessoas têm ego, eu entendo como funciona a dinâmica social, por isso eu não quero entrar nesse jogo. Eu já tô além disso. O jogador não quer mais isso. Defendeu dela. Exato. Ela Então, quer mudar a tipo- tua cabeça e não tá aberta a ouvir. Exatamente. Exato. Então, isso que eu acho foda, tá ligado? Você Não, e ter você essa pode capacidade. reparar que quase todo mundo é assim. Detalhe, observação.
Percebe que paramos no semáforo. Não sei se vocês notaram, se vocês forem observadores, uma pessoa que está confiando em mim, mas ainda nem tanto, ela sempre vai manter a comunicação dela de lado. Olha só que interessante. Alguns infields que a gente gravou, eu movimentei com a mulher, mas ela estava indo para um caminho e ela ainda não sentiu a vontade suficiente de parar e me olhar. Então foram infields que eu posso ter pegado o Instagram, mas eu não criei uma conexão forte. O fato dela, no semáforo, parar e direcionar todo o corpo para mim, quer dizer que ela tá ali. E ela quer tá ali. E eu, claro, sempre tô com o corpo todo direcionado para ela também, sempre com a posição de poder, né, mano? Eu gosto dessa posição aqui, mano. Me deixa confortável, me deixa relaxado e me dá esse poder a mais na interação. Mostra que eu tô ali dominando a parada e tá tudo certo. Todo mundo. Ninguém tá afim de mudar, ninguém tá aberto a nada. Mas sabe o que é isso também? Ego. A gente se sente, por exemplo, Oprimido. se você... Isso, a gente se sente rebaixado. Se você tá falando do meu time de futebol, que hoje política é time de futebol, né? Sim. Ou religião, qualquer coisa, é como se a pessoa Boa, Fê do passado, você é monstro. sentisse menos que você. E ela sempre vai tentar bater de frente pra defender, mas é ego, porque ela não se sente bem. E pode ser que no fundo ela concorde com você, mas na sua cara ela E não ela vai não falar quer, é nada. verdade, mano. E ela não quer toque. É verdade, mano. Olha, tio, fiscalidade tá aí, gente. Eu estou construindo, eu tô plantando a sementinha, parceiro. É devagar. Não tem pressa. Tá vendo pressa aqui? Ai, vou tocar, não toco. Ai, que horas eu toco? Você entende como não faz sentido mais essas perguntas pra vocês que são jogadores caros? Tá entendendo? Ah, porra, faz sentido. Total, com certeza. Vai fazer o quê? Pô, a gente pensa muito igual. Já esse high five aí, cara. Que f... Primeiro high five. Porra, a gente pensa muito igual. Contexto pro high five. A gente pensa muito igual. Tá. Primeiro, microconexão. Lembra que eu disse pra vocês? Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Seus lindos. Felipe e seus ímãs pro pedinte. É, eu sou imã de pedinte. Olha, E aí eu pensei, Eu acho que essa cara de boyzão do caralho. O cara vai falar. É, esse "Tem boyzão dinheiro." tem dinheiro do caralho. Boyzinho. pô, é uma perda de energia, de tempo, desgaste emocional, ficar tentando convencer. E aí foi que eu pensei, tá, e o que eu posso fazer pra mudar o mundo? Eu vou fazer e eu espero que eu me sirva de inspiração pras pessoas. Ponto. Total. É isso. Foda. Só isso que precisa também, né? Que muito bonito, Flá. Muito foda sua missão de vida, digamos. Eu acho muito louco. Acho que você tá com muito... Ó, olha só que interessante. Acabou o assunto. Você viu que morreu o assunto ali? Morreu. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei, ai meu Deus, o que eu falo agora? Não, porra. Porra, muito interessante seu estilo de vida. Muito interessante sua meta. Eu tô refletindo e externalizando o meu pensamento. Porra, muito interessante seu estilo de vida. E eu complemento depois com o pensamento que vier depois disso. Sem pressa. Tranquilo. Ela já tá ali. Ela tá me acompanhando. Tá suave. Ela já vai fazer o trabalho por mim também. Os planos. Nossa, você não tem nem noção. Eu Você tenho tá uma naquela planilha fase, no você tá Excel. naquela fase, posso julgar baseado numa coisa que eu sinto que eu já vivi. É. Então, tipo assim, é aquela fase onde você quer fazer um pouco de tudo É. e tem muitos planos, muitas metas e acaba... Aí começa a conexão real. Agora que eu contei uma história e ela contou a história dela, olha mais um marco pra vocês. Gui, eu sempre chamo pelo apelido, tá? Sempre chamo. É o síndrome do vendedor, né? Chamar pelo apelido sempre. Cria mais intimidade. Muito simples o gatilho e funciona. É o simples que funciona, tá? Olha só, eu me apresentei, ela se apresentou, agora temos mais um marco. Já que ela se apresentou, contou um pouco dela, agora eu vou usar tudo que ela me entregou para criar mais conexão ainda. E aí, meu parceiro, com tudo que ela me entregou, máquina de assunto. Para quem sabe observar, para quem é ligeiro, para quem tem time, máquina de assunto. Acabou. Não sabendo por onde começar. Por onde começar, Tá sim. ligado? Sim, Tipo, exato. Isso Essa é a hora que eu começo a usar a minha expertise para ajudar ela na vida dela. E para provar que eu já passei por isso.
Eu aposto que você tá numa fase que eu já passei, que você tá tentando fazer muitas coisas. Sim, é exatamente isso. É pra esse caminho que eu vou. Entendeu? Tive muito. Posso falar o que me ajudou? O quê? Quando eu tava começando a empresa digital, eu não sabia que nicho que eu ia. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Mas você tinha, tipo, vários pontos que você queria seguir, você só não sabia Vários pontos, não, mas vários. E eu tentava fazer um pouco de tudo. Tipo, eu vou tentar fazer de tudo porque a gente acredita que, tipo, se a gente faz um pouco de tudo, uma hora a gente se encontra ou a gente consegue ser bom em praticamente tudo que a gente quer. Mas não, eu percebi que Porque a você gente não se precisa. Não. dedica. Vamos um pouquinho de aula de expressão, cara? Você tá percebendo e tá observando um pouco? Eu sei que tem muito movimento, eu sei que é uma Paulista, é uma avenida muito movimentada, mas você tá conseguindo observar o tanto que eu me expresso, o tanto que eu olho quando eu tô passando minha informação, o tanto que eu estou me expressando de forma over, de forma até um pouco exagerada, porque eu me expresso assim. Isso dá sentimento, isso dá envolvimento e faz ela reter muito a atenção dela, em mim. A bolha de intimidade eu crio com um bom contato visual, com um bom tom de voz intencional e com uma ótima linguagem não verbal. Então, uma linguagem não verbal poderosa, um contato visual ao contar uma ideia, um tom de voz intencional, dando contexto pro assunto, bingo, você tem uma pessoa retida, tá ligado? Então, o que acontece? Eu sempre falo ali, eu sempre tô me expressando, olhando pra cara dela, não sei o quê, e tocando, e falando, e me expressando, e usando os braços, e usando o corpo, e me aproximando, e saindo, e voltando. Então, esse movimento gera retenção. Porque é como se a nossa energia fosse dividida. Exatamente, Vitor Glória! A rua tá cheia, mas pra você só tem ela. Que poético, cara. É exatamente isso, Vi. Exatamente, pai. Ali o que importa é ela e eu tenho certeza que o que importa pra ela sou eu. Tanto que a gente nem sabe pra onde a gente tá indo, tá? Pão de açúcar, foda-se, pão de açúcar foi pro caralho. Como o açaí foi pro caralho, como o meu amigo que ficou esperando por anos. Então, tudo vai pro caralho quando você tem uma conversa boa. Tem várias coisas e a gente acaba sendo meia boca em todas. Sim. Aí você não nutre alguma coisa de verdade. Você só dá um pouquinho, assim. Exato, pra cada. E não consegue impactar. Então eu falo que tem um livro que chama A Única Coisa. É um livro, é muito bom ler. E acho que é uma fase legal pra você ler. indicação de livro, viu? A Única Coisa. E é tipo, é sobre foco, é sobre você. O autor ele fala só a favor disso. Tudo que eu fazer no meu dia tem que estar relacionado ao meu objetivo final. Legal, agora mais uma dica aí que eu dou inclusive no próprio Infield na Conversa, né? Mais um conteúdo do Jogador Caro pra vocês. O meu segredo, o segredo do sucesso, pelo menos em todas as áreas da minha vida que eu considero que eu tenho sucesso hoje, é porque eu foquei nela, cara. É porque eu peguei toda a minha energia e foquei nela. Toda a minha energia hoje está nos meus pilares. Meus pilares são o meu profissional, minha aparência, meus hobbies e só. Então, profissional vai me fazer ganhar dinheiro. É o que eu amo, é a minha paixão, é o que eu quero que ouçam o meu nome, é o que eu quero que, quando falem de sedução, vão falar Sedutor Nato, vão falar Fê Alves. É isso que eu quero, tá ligado? A primeira pessoa que vão lembrar no Brasil, quando fala de sedução, é o Fê Alves, é o Sedutor Nato, certo? É isso que eu quero, esse é o foco do meu profissional. O foco do meu shape, da minha estética, é a minha aparência, toda a minha atração passiva, tudo isso que eu quero fazer, que eu quero trabalhar em mim. Para eu me sentir confortável, para eu me sentir confiante, eu preciso ser confortável com a minha aparência. Eu preciso ser confortável com o que eu sou. E para eu ser confortável com o que eu sou, eu preciso estar muito ciente de tudo todo esse receptáculo aqui, né? De tudo que eu externalizo para o mundo. Então, cara, tudo que eu sou hoje, eu me sinto muito satisfeito em ser. O corpo que eu trabalhei hoje, a aparência que eu tenho hoje, foi fruto do meu esforço. Então, tudo isso me faz sentir mais confiante, me faz sentir mais à vontade, me faz sentir mais feliz. E eu passo essa felicidade, esse conforto para as pessoas que eu vou conversar, certo? E meus hobbies que servem para nutrir confiança. Então é basicamente isso que eu foco no meu dia. E eu tenho uma coisa muito interessante aqui, ó. O meu plano de fundo no meu celular é essas 4 frases aqui, ó. Trabalhe mais que todo mundo, seja obcecado, seja o melhor nos pilares. Né? Então, trabalhe mais que todo mundo, seja obcecado e seja melhor nos pilares. Quais são os pilares? Você pode criar os seus pilares. Eu tenho os meus. Eu vou ser os melhores nos meus pilares. Certo? Você pode ser no seu. E tá tudo certo. Não, senão não faz sentido.
Então, tipo, pô, eu quero chegar num corpo tal, beleza. Se eu comer isso, eu vou me distanciar dessa meta. Então eu vou fazer isso todo santo dia, porque eu sei que se eu fazer isso todo santo dia, a longo prazo eu vou ter o que eu quero. Resultado. Não tem jeito, é matemática simples. Sim. Tipo, planta que a colheita é obrigatória, quase sempre. Tá, a gente já chegou perto do MASP. E pão de açúcar que é bom? Nada. Eu sei que esse pão de açúcar, ele era até perto de uma loja da Marisa, mas eu ainda não vi a loja da Marisa também. Nossa, peraí. Ou é pro outro lado, Não, estamos certo, peraí. tá? A Marisa continua pra lá, É? Ah, então. tenho quase certeza. Tudo bem. Mas então você mexe com o Não. a linguagem corporal e Do começar a jogar poker. Legal. Quero fazer é algo que tenha relação com business e alguma coisa de psicologia, neurociência e análise comportamental. Tá. E aí eu pensei, pessoas que manjam muito de análise comportamental, pessoas que jogam poker. Puta merda. aí eu- sim. Tá, aí ela jogou um assunto muito interessante aqui. Ela falou, Fê, eu quero ser muito bom em linguagem corporal. Olha que ela soltou. Eu quero ser muito bom em comunicação. E eu percebi que quem tem uma boa linguagem corporal e uma boa leitura comportamental, uma boa leitura de padrão de comportamento, é o jogador de pôquer. O que é uma grande verdade. Mas ela estava errada. Por que ela está errada? Vou mostrar para vocês porque ela está errada. Por quê? Se ela joga pôquer para aprender uma habilidade de um jogador de pôquer, ela está gastando energia à toa. Ela podia pular isso. Ela pode pular direto para a linguagem corporal e para a microexpressão. Ela não precisa jogar pôquer. Aí que eu achei interessante, a virada de chave que eu vou dar para ela quando a gente conversa é o seguinte: tem conteúdo disso. Você não precisa jogar pôquer para você saber esse conteúdo. Você já pode ir direto, porque o jogador de pôquer, ele é um jogador de pôquer. Você quer fazer isso pro resto da sua vida? Um dos meus melhores amigos é um jogador de pôquer profissional. É isso que ele faz da vida. Ele respira pôquer, ele estuda pôquer e joga pôquer. Ele é bom em linguagem corporal, ele é bom em microexpressão, mas ele é melhor em pôquer. E ele é bom por causa do pôquer, entende? Não é inversamente proporcional, sacou? Sei. É isso, eu posso começar a estudar a linguagem corporal e Do começar a jogar poker para aplicar isso. E aí depois que eu tiver fodona nisso, eu vou conseguir usar isso no meu negócio. Tá, mas agora eu vou te dar uma dica muito melhor. Olha Tem só, uma dica. calma, vamos fazer o seguinte então, ó, peraí. Aí eu usei uma copy. Ô Lu, acabei de perceber aqui, a conversa toda é uma baita de uma copy, mano. Com certeza. Uma baita de uma copy. Olha que interessante, mano. Eu cheguei pra ela e falei assim, eu tava falando do bagulho da dica do poker, tá ligado? E aí ela falou assim, então, não sei o quê, porque eu quero aprender linguagem corporal jogando poker. E aí eu falei pra ela, agora, o que eu tenho pra te falar é uma coisa que vai explodir sua cabeça. Juro, é uma dica que eu vou dar que vai mudar o jogo pra você. Mas antes, vamos sentar em algum lugar? Bom, isso é copy, rapaziada. Fica até o final dessa live. Fica até o final dessa live que eu vou te entregar um presente incrível. E realmente entrego, não pode mentir e enganar ninguém, tá? Tem que realmente entregar. Vamos sentar. Você tá com muita pressa? Você tem que pegar a breja, tipo, pra ontem? Não? Aí faz assim, ó, vamos trocar uma ideia, aí depois a gente pega a breja. Tá. Pode ser? Eu pego uma... Vamos trocar uma ideia? Então, antes de eu dar esse conteúdo incrível pra você, vamos achar um lugar pra sentar? Vamos trocar uma ideia? E depois a gente pega a breja e eu vou te acompanhar. Fechou? Fechou. Não tem como, vai. Porra, já era, tá aqui, caiu na rede é peixe. Lau! Pra mim também, que eu quero com vontade de beber. Vamos sentar pra lá? Aqui no MASP eu acho que não é da hora aqui, né? Ou é? Será? Ah, vamos sentar ali, ó. Tá, pode ser. Tá? Ah, vamos aí, vamos aí. Vem. E um sambinha tocando de fundo, hein, mano? Que delícia. Isso é São Paulo. A gente já tá fazendo uma loucura, a gente já tá fazendo uma... Você viu como a gente acabou de induzir as pessoas? Tava Você fechado viu? e aí a gente atravessou eles, ficaram mais eles O atravessaram. poder da porque a autossugestão. gente- Caralho, viado, você percebeu minha cueca, mano? Eu tava de samba canção. Porque eu tava sem cueca na viagem. Era o último dia, eu tinha gastado minhas cuecas, eu tava com meio shorts, meio samba canção. Bela observação, hein, viado? Caralho. Mas é bom que samba canção,
o bichão fica... O bichinho, né? 9 centímetros, fica relaxadão ali, ó. Fica suave, fica livre, leve e solto. É bom, pô. É bom. É efeito manada. Exatamente. Caralho, hein, Flá? Porra, a gente se entende, meu. Porra, que foda, que coincidência. Que da hora. Muito louco. Você vê que direto na interação eu tô falando, meu, a gente se entende, velho, que foda, que muito louco, que conexão, que da hora. Tipo, eu tô sempre lembrando ela que isso é tudo muito mágico, único e é uma experiência nova. Isso tudo gera emoções incríveis, rapaziada. Incríveis, incríveis. Por isso. Você vê como uma decisão ou Impacta uma atitude, várias coisas. várias. Sim. Se eu não tivesse falado, oi moça, tudo bem? Eu não tivesse visto esse olhinho sorrindo. Essa parte é interessante, cara. Essa parte é interessante. Aí, moleque, eu já tô jogando 10, né, pai? Aí eu já tô confiante, né, mano? Nessa hora, quando você entende os sinais, quando você entende o jogo, você se sente muito mais confortável. Então você não tem mais medo. Você domina a parada. Então o jogador de futebol não vai pro campo com medo de jogar futebol. Ele vai feliz e animado porque ele sabe jogar futebol, tá ligado? Então olha que interessante essa parte aqui, ó. Ó, eu toquei, certo? Meu, a gente concorda muito. E olha como eu me expresso, olha como eu me movimento, olha como ela tá retida. Presta atenção. Efeito manada. Exatamente. Caralho, hein, Flá? Porra, a gente se entende, meu. Porra, que foda, que coincidência. Que da hora. Muito louco isso. Você vê como uma decisão ou Impacta uma várias atitude, coisas. várias. Você vê como uma decisão, uma atitude impacta várias coisas, tipo, sempre reforçando isso. Se não fosse, aí eu falo, né? Sim. Se eu não tivesse falado, oi moça, tudo bem? Eu não tivesse visto esse olhinho sorrindo. Olha isso, mano. Se eu não tivesse visto esse olhinho sorrindo, tipo, e ela dando mais sorriso ainda, tipo, eu mostro pra ela e provo pra ela de novo que eu sou esse cara diferenciado. Se eu não tivesse aproveitado essa oportunidade, se eu não tivesse visto esse olhinho sorrindo, mano, tá ligado? Olha como essa comunicação é muito mais sedutora pra mulher, entendeu? Ao invés de eu falar, se eu não visse você toda linda e gostosa passando na rua, ao invés de eu ser esse cara direto demais, evasivo demais, mano, se eu não visse esse olhinho sorrindo, eu não estaria aqui, tá ligado? Isso é muito legal. Talvez eu não estaria aqui. Pois é. Mano, O que eu ia falar? Aí a gente senta ali, aí depois a gente vai lá comprar breja. Beleza. Aí você... Que breja que você tá querendo? Eu acho que a Marisa é por ali. É ali, ó, é ali, Então ó. é por ali. Então a gente tá no caminho certo, entendeu? Fechou, é isso. Tranquilo. Então, o que a gente tá falando antes de... Ah, do bagulho do poker. Você falou que ia dar um... Rapaziada, já tem 17 minutos. Responde aí no chat pra mim. Em algum momento essa porra morreu? Em algum momento ela ficou desconfortável? Ai, a massa. Não, né? conselho. Mano, esse conselho, se eu fosse cobrar 20 mil reais, fácil. Entendeu? E eu vou entregar de graça pra você. Ah, Luiz, olha essa copy, viado. Olha essa copy, tio. A gente vai sentar ali e depois eu vou comprar cerveja, tá? Olha, vai ser um conselho pra você que se fosse pra me cobrar, eu seria 20 mil reais fácil nessa... Cara, pura copy, tio. O cara é marqueteiro do caralho. Tá aí um gatilho pra você dar muito mais valor ao meu conselho. Esse Felipinho é foda. Tá aí um gatilho pra você dar muito mais valor ao meu conselho. Mano, essa análise de infield é eu concordando com o meu eu do passado só, né? É verdade, gatilhos são muito importantes. Muito importantes, muito importantes. Ó, se você for focar... Nossa, Motona bonita. eu amo moto lá. É. Se você for focar em... Por exemplo, você falou... O cara gosta tanto de moto que ele para o assunto pra pra olhar a porra da moto. Foda-se, mulher. Eu gosto de moto. O jogador de pôquer tem uma habilidade que eu quero ter pra usar pro meu negócio. Sim, Certo? certo. Mas olha só, aí você falou assim, eu vou estudar pôquer, vou jogar até eu ficar boa nisso pra eu poder aplicar. Sim. Certo? Mas aí, por que é uma coisa que não vale a pena fazer? Porque eu vou estar Porque- desviando muito do foco. Desviando do foco de uma coisa que você quer aprender. Tipo assim, você quer aprender pôquer. Você quer aprender uma habilidade que o pôquer proporciona, certo? E na real que essa habilidade você pode aprender Pessoal me vindo abordar e aplaudindo, né? Tudo era fãs. de outra forma. Sim. Tipo, se você... Ó, vamos sentar aqui. Ali. Mas o que é aquele povo ali? Boa pergunta, Fresh. Felipe, como notar todas as expressões por parte dela na conversa? Às vezes você tá tão focado na conversa que eu mesmo não noto isso.
Cara, olha que interessante o que eu vou te falar agora. Você não precisa ficar olhando os sinais, todos os sinais que ela vai te dar com o rosto ou com o corpo. Você só precisa ter a certeza de que você tá no caminho certo. Então, por exemplo, essa mulher aqui, a Flá, certo? Eu tô conversando com ela, eu tô olhando no olho dela, eu tô vendo como ela tá se expressando. Se eu falo algum assunto que ela não gosta, ela vai reagir com o corpo e eu vou sentir isso. Se eu falo um assunto que ela gosta, é lá que eu vou ficar. O que importa é não ficar obcecado em ficar observando os sinais. É você focar e observar os sinais padrões mais fortes. Quais são os sinais mais fortes dessa interação, por exemplo? Ela tá ali, ela tá me acompanhando, ela vai sentar comigo, ela vai conversar comigo, ela ainda tá do meu lado, ela tá olhando no meu olho, ela tá com o corpo direcionado pra mim, ela tá interessada, ela tá perguntando, ela tá sorrindo, ela tá dando risada, ela tá tranquila. Tudo isso são sinais positivos. É isso que você precisa focar. Não foca tanto em ler as pessoas, ficar lendo as pessoas. Não foca. Ler as pessoas tem um objetivo. Eu não saio lendo à toa. A leitura é proposital, tanto para chegar, quanto para conversar, quanto para criar conexão, afastar de um assunto, continuar num assunto e etc. Foca no que realmente importa. Foca na conversa. E ela tá confortável ou não com a conversa. Ponto final. Apesar de que eu também escolhi o poker porque faz tempo que eu quero aprender a jogar. Ah, você gosta. Então, eu queria jogar xadrez pra aprender estratégia, tipo, eu gosto de questão de estratégia. E depois o poker por essa questão comportamental. Aham. Então, eu gosto de ter hobbies e nas minhas horas vagas fazer coisas que eu Não, tio! Ah, não, tio! Ô, Luiz, vem aqui. Luiz, você tá jogando zombies? Merda. Mano, Luiz, tio, a gente não me filma o Gustavo, o nosso seguidor, abordando uma mina no meu infield, mano. Sério? Eu não tô zoando. Não, juro. Olha o Gustavo abordando uma mina. Gente, isso daqui é um jogador caro. Abordando a mina enquanto eu tô abordando. Gustaveira. Mano, vocês estão brincando cê comigo, gosta. velho. Então, eu queria jogar xadrez pra aprender estratégia, tipo, eu gosto de questão de estratégia. E depois o poker por essa Ó, ela questão passou. comportamental. Aham. Não, tio! Que foda, mano! Que foda, tio! Vai se fuder, mano! Olha isso, mano! Tio! Qual a chance... Gente, eu não vi isso! Eu não vi isso! Eu tô vendo agora! Mano, é o Gustavo, jogador caro. Ele tirou foto comigo lá, ele fez stories comigo depois. Ele, lógico, ele sabia que eu tava lá. E ele abordou a mina. Dentro do infield. Tem infield dentro de infield, mano. É a ordem, tem que respeitar, vai tomar no cu. Isso que é nós, mano. É legião nessa porra. Isso é estilo de vida, porra. Vai se fuder, que da hora que a gente tá criando. Vai tomar no cu. Tô feliz pra caralho, mano. Então, eu gosto de ter hobbies e nas minhas horas vagas fazer coisas que eu gosto. Sim. E eu pensei, então eu vou fazer coisas que eu gosto e eu esteja aprendendo algo útil pra mim. Total, perfeito. É o que eu falo, o hobby ele serve pra nutrir uma confiança nossa, tipo, fazer alguma coisa que faça a gente se sentir bem e que a gente melhore em algo. Cada vez que a gente ficar bom em algo, a gente se sente muito mais confiante em tudo que a gente faz. Sim. É muito louco. Então, a dica que eu tava falando é o seguinte, se você gosta de poker, faz, joga, Sim. porque é muito foda. Eu tenho um brother. Tá, vamos lá. Chegamos na parte mais importante, aonde eu entro em movimento com ela e eu paro em um lugar. Agora, meu irmão, eu já abordei, ela tá confortável, eu deixei ela à vontade, eu criei uma microconexão, a gente tá de boa, escalei com a fiscalidade, joguei minha intenção e agora eu tô deixando bem claro. Pra continuar essa conversa, eu quero sentar com você e olhar no seu olho. Eu quero sentar e ficar tranquilo e conversar mais com você. É isso. Agora, próximo passo. Tá vendo que tá dividido por marcos certinho pra vocês, mano? Tá dividido. Em algum momento eu parei pra pensar o que eu tô fazendo? Não, simplesmente tá fluindo. É isso. Uma hora você vai abordar tanto e vai ser um padrão seu. O meu padrão de abordagem é de 1 hora. Eu preciso de 40 minutos. 1 horinha. 1 horinha pra eu ter uma conversa profunda e criar uma conexão que essa mulher nunca teve na vida. Tá? E uma experiência totalmente nova e única. Isso é forte. Quanto vale isso pra vocês? E aí, será que valeu a pena estar no jogador caro? Será que vale a pena continuar no jogador caro? Tirem suas próprias conclusões.
que ele é jogador profissional de poker. Eu acho isso o máximo, o pessoal que É o vai máximo. e ganha dinheiro e tudo É o mais. máximo. Só que assim, por exemplo, o que acontece? O poker é variança. Então, tipo, tem fish e tem o reg. O fish é os caras que entram e dão dinheiro pro reg. Normalmente são os iniciantes. E ele joga poker desde os 3º ano. Hoje em dia. Virou moda essa porra? Sim. O cara me vendeu, eu tava parando de fumar. Eu tô parando, rapaziada. E ajuda bastante. Eu fumava tabaco. Mas eu fumava tabaco porque eu fumava maconha. Eu fumo uma. Você fuma também? Agora já entregou aí. Mas eu fumava muito. Não tá entendendo. É foda. Não, eu tô de boa. Não fumem, rapazes, gurizes. Não fumem, tá bom? Lindos. É uma droga, como qualquer outro. Não incentivo pra ninguém, tanto tô usando isso aqui porque eu quero me afastar, certo? Então, olha bem o que você faz na tua vida. Seu jovem lindo, tem muita vida pela frente. Eu fumo uma vez. Às vezes a gente tá querendo meio que fazer tudo de uma vez. E o meu conselho, tipo, é esse. Pega as primeiras coisas que precisam ser feitas, tá ligado? Porque às vezes a gente deixa pra depois o principal que precisa ser resolvido primeiro. Então, mano, resolve essa parada, foca, deu, próximo passo. Deu, próximo passo. Deu, próximo passo. Porque também não dá pra ficar só idealizando coisas muito grandes e você não toma nenhum passo inicial. Aí você só vai sonhar e nunca vai chegar lá. Exatamente. É uma frase até do Silvio Santos que ele falava, né? Tipo, quem sonha... Expose de nada, todo mundo já sabe. Uma frase do Silvio Santos. Ó, presta atenção, time, foca na interação. muito, normalmente não consegue muito na vida, porque esse cara, eu falo que assim, eu era muito sonhador, muito. Então, tipo, eu sempre sonhava em mais. Meu, Flá, o meu papo com 19, 20 anos, tipo, imagina, não tinha porra nenhuma, nada. Meus amigos, tipo, a gente foi muito, tipo, pobre, assim, na real. E morava na quebrada de São Paulo, meu pai Uber, minha mãe telemarketing, então, tipo, eu queria mudar minha realidade, tá ligado? Tipo, e eu tinha uma parada que meu assunto, Flá, era só isso. Rapaziada, arranjei um esquema aí que eu acho que agora dá. Já fali 2 empresas, então, tipo, eu já tentei muito, sabe? E uma hora deu, porque essa hora que Aí. deu foi a hora que... Dica de sucesso para todos vocês que estão tentando alguma coisa na vida. Eu já falei 2 empresas, eu já comecei muitas coisas, já tentei de tudo, já fui de tudo, já vendi a porra toda que você possa imaginar pra fazer minha vida mudar. Tá ligado? Tudo que você possa imaginar, eu já vendi. Em São Paulo, era isso que eu fazia. Sempre tava afim de mudar minha realidade. E esse desconforto fez um dia eu chegar em algo que eu sabia que era pra mim. Então, Fê, você acredita que você se encontrou? Cara, eu me encontrei. Hoje eu me encontrei. Hoje eu sou isso aqui, velho. Hoje eu sou apaixonado, vivo, e eu quero morrer e falarem o que eu fiz e ver o legado que eu deixei, tá ligado? Então, assim, como que eu me encontrei? Eu tentei de tudo, mano. Então, tente de tudo. Todo mundo aqui, ou a maioria das pessoas que estão aqui, são novas. E se você não é novo e tá vendo isso aqui, cara, nunca é tarde, mano. Então, cara, tente de tudo na sua vida que uma hora você vai encontrar uma coisa que mexe com o seu coração e você vai entender exatamente o que é aquilo. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero ser reconhecido. Se, sei lá, tiver um Grammy, um Oscar de alguma coisa e anunciarem meu nome, eu quero que anunciem meu nome como o cara que faz isso. Tá ligado? É isso. Eu me encontrei. E é muito louco porque todo dia eu visualizava e sonhava muito com as coisas que eu queria ter. Mas teve uma hora que eu tava tão ocupado fazendo que eu não sonhei mais. E quando eu fui acordar, eu já tava tendo tudo que eu sonhava. O Sedutor Nato, no começo, era fruto de pura visualização. Então, eu no meu quarto visualizava tudo que eu tenho hoje. Tudo. A equipe, a empresa, os números crescendo, tudo. Eu já visualizei 1000 vezes o Instagram tendo 100k, já visualizei 1000 vezes o YouTube tendo 500k. Então, tudo eu visualizei. Tudo. E teve uma hora que eu parei de visualizar. Por que eu parei de visualizar? Porque eu não tinha mais tempo. Eu tava fazendo. E quando eu abri o olho, quando eu acordei, eu já tava lá. Então, sonhe, mas cuidado pra não sonhar demais. Porque o cara que sonha demais acaba não fazendo. Então, sonhe muito, mas faça muito mais. Fechou? Tá ligado? Isso é um ponto importante, que às vezes você sonha muito e se você tiver aquilo naquele segundo que você tá sonhando, você vai ficar como o sentimento de ganhar na Mega Sena, tipo, caralho, olha isso, só que a vida não é assim. Enquanto você tá fazendo, você não tá percebendo. E aí, quando você cai, você fala, nossa, mas
eu tenho isso que eu queria há tanto tempo, você nem percebeu que você já tem. É muito louco, né? E olha que doido, Flá, eu escrevia na minha parede, né? Tipo, minha parede é toda escrita, assim. E eu escrevia na parede e que eu ia morar em Floripa, que eu ia ter uma moto vermelha, que eu ia tudo isso. E, mano, hoje eu tenho tudo que eu quis, tá ligado? E não porque eu quero pagar de alguma coisa, mas que eu quero falar pra você que acho que é uma fase legal pra você ouvir que, mano, continua. Tipo, é possível, tá ligado? Às vezes as pessoas, tipo, desacreditam, porque eu falo que, assim, quando eu entrei no marketing digital... Mas só uma pergunta, você falou que escrevia. Você escreveu porque hoje em dia você vê que na internet todo mundo fala sobre questão de manifestação. De tipo, você escreve e, sei lá, você idealiza, você imagina especificamente, você acha que isso funciona? Flá, isso funciona Tipo lei da atração. muito. Que doido, né? Eu tô dando conteúdo pra vocês e aí eu começo a falar desse assunto. Muito louco. Rapor. Só que eu tenho uma regra pra lei da atração. Meu, olha isso. Todo dia eu pegava 1 minuto do meu dia e botava uma meditação, tá ligado? Botava uma música e visualizava tudo que eu queria. Mas de forma muito específica. Eu visualizava a moto que eu tava andando, eu andando nela, a cor, aonde eu tava, como eu tava, o meu corpo, a minha aparência, tudo. Então tudo que eu queria ser eu visualizava. E uma hora eu parei de visualizar e só fiz. Sim. Mas eu tava tão focado em ser aquilo que uma hora eu já tava me tornando e eu não tinha percebido. E quando eu fui parar pra perceber, eita porra, o que eu já fiz, tá ligado? De forma muito inconsciente, 1h30 se passou e passou voando, vocês ainda estão aqui comigo, certo? Do mesmo jeito que na conversa ela também tá. Então olha que muito louco isso. Eu joguei minha intenção de forma picada durante a interação e agora eu já tô conversando muito mais próximo, a perna tá encostada, a gente já tá próximo, a gente já tá se tocando, a gente já tá no contato. Já aceitamos o contato, estamos próximos, tá ligado? E isso é muito louco a gente observar também, tá? E isso foi muito louco, porque a lei da atração, ela funciona. O Fê tá dando conteúdo pago pra ela. Funciona muito, tipo, eu não sei nem te explicar, assim, o quanto funcionou pra mim. Mas a diferença foi que eu fiz. E eu fiz muito. E eu sofri muito, tá ligado? Tipo, questão psicológica dos meus pais. Imagina, ter uma família que acredita em sair coisas positivas, tá ligado? Porque, tipo, se eu te abordo ali, troco uma ideia com você, eu vou falar com você como aconteceu, Voltar. que acredita em caminho tradicional. Então, tipo, escola, faculdade, emprego. Sim. E se você não segue esse caminho, eles ficam preocupados. Flá, você não tem noção, eu tava tipo, eu ficava em casa, trancado em casa, e minha mãe falava que eu tava brincando no computador, tá ligado? E eu, tipo, eu sofria pra caralho, tipo, eu ficava muito mal, mas eu aprendi e foi bom pra caralho, sabe por quê? Porque eu aprendi a me blindar. Então, tipo, eu aprendi a absorver as coisas certas na minha mente, sabe? Tipo, Não deixar as coisas ruins. Quando eu comecei o Tornato, eu tinha, como, né, até a gente tava vendo a live do Ícaro, né, a aula dele, e é exatamente isso, né, que ele falou, ele comentou assim, cara, quando você começa a usar, ser diferente, querer um caminho diferente, tá ligado? O que acontece normalmente? A própria família, o seu primeiro cancelamento, então olha que muito louco isso, né? Antes de eu expor a minha cara na internet, eu já era cancelado. E o meu cancelamento era da minha própria família. Então eu tava dentro do meu quarto trabalhando enquanto eles falavam que eu não tinha um trabalho de verdade. E que eu não tinha faculdade, que eu não tinha um emprego de verdade, que eu não ia ser nada. E como que eu ia provar pra eles e explicar pra eles que eu tô no computador trabalhando e criando um conteúdo de sedução? Hoje, meu parceiro, é foto que meu tio pede pra tirar comigo. Pra provar pro amigo dele que eu sou sobrinho dele. Então, mano, é muito louco isso. Porque o amigo do meu tio conhece o Dr. Nato, o amigo do meu primo conhece o Dr. Nato. O meu primo chega no trabalho e tem um cara falando, pela ordem, jogador. Imagina isso, parça. E antes eu era o cara bosta que ficava trancado no meu quarto, brincando no computador. Uma hora vai chegar, tá ligado? A sua hora vai chegar, sacou? E isso aconteceu comigo, vai acontecer com você, mas faz parte do processo. Pegarem. exato. Eu acho que o segredo, até pra uma conversa ser legal, é você conseguir, tipo, não absorver os estímulos negativos de uma pessoa que ela te dá e você sempre de você sair coisas positivas, tá ligado? Deixa eu continuar pra eu não ficar pausando.
Peraí. Porque, tipo, se eu te abordo ali, troco uma ideia com você, eu vou falar com você como aconteceu, e você não dá esse sorrisinho que você deu, e você fala pra mim, olha, eu não sei onde tá, vai pra lá e se vira, eu ia falar, boa tarde, obrigado. Sim. Isso não ia me afetar, ia continuar a minha vida e você ia continuar a sua. Então eu acredito que a gente, às vezes, perde muita oportunidade, ou perde de fazer as coisas que a gente gosta e quer, porque a gente tem medo do que os outros vão pensar, ou medo do julgamento, sabe? Eu acho que grande parte das pessoas são assim. É isso. Todo mundo tem medo de julgamento. Todo mundo. É Não tem sempre jeito. aquela, gente só vive uma vez. E se daqui 150 anos todo mundo que tá aqui não vai existir, então por que ficar com medo da opinião alheia? Frase poderosa. Eu vou guardar pra minha vida essa frase. Exatamente. Eu sempre tento lembrar disso quando eu tô com medo, quando eu tô com vergonha. Tipo, eu tô apresentando alguma coisa no trabalho e eu tô com medo, eu tô tipo, tá. Igual a minha tia fala, do chão você não passa. Então, que... E tá aí a Flavinha dando esse maravilhoso conselho para nós de vida, né? Que ela mesma tá entregando conteúdo e essa hora eu deixei ela aí. Vai embora. Vai embora, fia. O que vai acontecer de ruim se você travar no meio de uma reunião? Alguém vai te demitir? Não, tá tudo bem, então só vai. A vergonha da tua mente é você pensando no que os outros podem estar pensando de você. Pensando no que os outros podem estar pensando de você. Percebe essa gesticulação? Percebe o quanto eu me expresso? Percebe o quanto eu retenho? Percebe o quanto eu uso as minhas mãos para expressar a emoção que eu quero passar na frase? Só que esse controle não existe. Você não pode controlar o que as pessoas acham de você. Você pode estar pensando e me julgando como você quiser, mas isso não muda o fato de eu estar sendo eu. Tudo bem. Se a Flávia não gostar do Felipe, eu tô até feliz porque eu fui eu. E aí eu vi. Fê, mas e se ela não gostar? E se ela ficar boa tarde? Eu, Felipe, fui eu mesmo. Se ela não gostar é até melhor, é um filtro. Ainda bem que essa moça demonstrou não gostar agora. Eu não gasto energia à toa. Voa pra de trás ali que pode gostar de mim. Acabou. 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 Que ela não gostou do Felipe e tá tudo certo. Vão ter pessoas que vão gostar, tá ligado? Então, tipo... Caralho, tá profundo esse assunto aí. Ah, você viu? Faz tempo que eu não tenho um assunto profundo assim. Isso porque... Tá profundo esse assunto. Faz tempo que eu não tenho um assunto profundo com alguém assim. Realmente foi uma grande verdade, tá? Mas eu gosto de frisar isso de forma estratégica pra ela sentir essa mesma emoção que eu estou sentindo agora. A gente acabou de se conhecer. Você costuma conversar sobre essas coisas com pessoas que você já tem contato? É, pouquíssimas pessoas, porque não é todo mundo que tá disposto a ter um papo assim profundo. Felizmente, às vezes as pessoas não curtem, elas ficam tipo, e voltam pra vida superficial. E posso falar por que elas não curtem? Por quê? Tenho minha teoria. A pessoa que ela tá acomodada na vida, Presta atenção, presta ou a atenção. pessoa que ela não quer nem pensar em evoluir agora, ela vai evitar ao máximo conversar com você sobre isso. É verdade. Porque fingindo. Então, você conversando que você quer mudar de vida e fazer sua vida acontecer, meio que joga pra pessoa a culpa do tipo, puta, eu não tô fazendo nada, vamos trocar de assunto, eu não quero falar sobre vamos isso. mudar. É verdade, não tinha parado pra pensar nisso, é muito real, é muito real. As pessoas tendem a fugir ou se distanciar de coisas que elas queriam fazer, mas por algum trauma ou insegurança ou alguma trava elas não conseguem. Sim. Então elas jogam desculpa em várias coisas, assim. Então o homem, por exemplo, ele é muito... Eu trabalho com comunicação, né? Então o homem eu vejo que ele é muito inseguro com muitas coisas. Então, tipo, tem homem que não consegue fazer o que eu fiz aqui com você. Não, de jeito porque nenhum. vai ficar com medo de levar um fora. E o que você falou, que se eu falasse, não, beleza, você ia seguir a vida de boa. E outras pessoas iam ficar com o ego totalmente dolorido, do tipo, caralho, ela não Nunca falou mais eu comigo. falo que eu faço isso. Mulher não serve pra minha vida. Todas as mulheres... Aí eu dando uma porrada em todos os red pills e miguital desses puta que te pariu do caralho. O que acontece, né, jogador? Muitos caras, eles usam as frustrações deles e jogam pra mulher, né? Eles jogam pro externo. Então é aquilo, tipo, se não dá certo aqui, se eu... Peraí, só um minutinho que eu vou fazer uma surpresa aqui pra vocês, tá? Um minutinho só, acho que vocês vão gostar dessa surpresa, tá? Fica até o final dessa live, fica até o final dessa aula, que eu vou dar uma surpresa pra vocês e eu sempre cumpro minha promessa, tá? Tá, preparei a surpresa já, posso continuar aqui. Então, assim, não é? Sim. Então, tipo, isso é muito doido, cara. E o homem, ele tem essa mania, pelo menos que eu enxergo no meu trabalho, de sempre culpar o externo. Por exemplo, se ele não tem resultado, se ele não consegue conversar com uma mulher legal,
A culpa é da mulher, A culpa, da sociedade. a culpa é da mulher, da sociedade, e a mulher que não gosta dele, aí ele joga a culpa pras inseguranças dele. Ah, é que mulher não gosta de cara mais baixo, mulher não gosta de cara mais gordo, mulher não gosta de magrinho, eu sou muito alto, eu sou baixo demais. Então, tipo, ele vai se dando desculpa, tá ligado? E ele vai se sentindo melhor. Então a desculpa que você dá... Afaga o ego dele, ele Exatamente. fica... Então é muito mais fácil. Aí eu dando a porrada nesses doentes mental que tem na internet, que cada dia aparece um louco por aí pra jogar e expor a sua merda, ou a sua loucura, ou a sua frustração, ou a sua insegurança na internet. O que acontece? O cara que... Cada dia aparece um, tá? Tem o cara que fala que só homem alto pega mulher, tem o cara que fala que só homem bonito pega mulher, tem o cara que fala que só homem inteligente pega mulher, tem o cara que fala que só homem rico pega mulher. Eu venho aqui pra quebrar a cara de todos esses caras aqui, tá? Falar que o cara de lábia que arranja a vida, o cara de lábia que vai vender, o cara de lábia que vai ter mais oportunidade, o cara com lábia vai ter mais conexão, vai ter mais resultado, vai comer mais gente e acabou. Não tem o que falar. É assim. Quem falar o contrário pra você tá mentindo, te enganando e expondo uma frustração e uma insegurança, querendo te levar pro mesmo saco de merda que ele se encontra atualmente na vida, tá? Fácil eu chegar e apontar o dedo e falar, não, é que eu não tenho resultado, eu não converso, porque mulher não gosta disso e eu sou assim, do que ele falar, não, eu não tenho isso, mas eu vou melhorar na minha habilidade de conversar, por exemplo. Sim. E vou trocar ideia pra mostrar que não, mano, não importa, sempre vai ter alguém disposto a me conhecer, tá ligado? Claro. Isso é muito foda. E eu percebi... Só pela conversa, foi legal mesmo. Queria dar esse toque, tá foda. Queria dar esse toque que tá foda. Aí é só um momento de eu usar a fiscalidade ali, só pra dar aquele toquinho de concordância. Eu gosto do toque da concordância. A gente tá concordando demais, toca aí. Mas é foda. É isso. Eu percebi que você tem bastante assunto, tipo... Como se você tivesse uma bagagem. Tem gente que ela não vai te abordar porque ela não vai conseguir manter uma conversa. Essa aí eu ganhei meu jogo, né, pai? Essa aí eu... Puta merda, juro, rapaziada, eu tô fazendo uma série sobre lábia e ela me manda, você é um cara que tem muito assunto. Ah, não, tio. Aí, só um sorrisinho, né, mano? Sorrisinho. Geral comentou desse sorrisinho lá no vídeo, mano. Ela vai chegar um momento que ela vai ficar lá e ela vai ficar tipo, caralho, o que eu falo agora? E o que você acha, qual dica você daria pro cara que não tem assunto numa conversa? Eu acho que às vezes as pessoas não têm conversa, não é porque ela não tem conteúdo, uma grande parte. As inseguranças vêm na frente de tudo. E às vezes sempre a pessoa quer impressionar o outro. Sempre, toda vez. Meu Deus, é exatamente isso. Eu percebo Você é isso boa comigo. nisso, você podia trabalhar com isso. É? Comunicação? Comunicação. Eu tô tentando virar digital influencer agora. Ah, é? Hoje eu tava gravando conteúdo antes de vir pra cá. Que foda. Estamos Eu no te apoio. começo ainda, mas tá indo. Eu te apoio. Mano, você falou tudo. O cara, ele não tem assunto ou não tem conversa, porque tem alguns fatores que influenciam. Então, primeiro, eu tô aqui falando... Esse careca tá perseguindo, Fê. Pode ser, cara. Acho que é bom que a gente grave e vê tudo. Tá tudo gravado aqui. com você, preocupado no que a Flávia está pensando de mim ou como eu estou agindo. Então eu preciso agir da forma certa para impressionar a Flávia e ela achar o certo de mim. Porque eu não posso falhar. Eu não posso falhar, não posso gaguejar, não posso fazer nada. Né? Aí segundo, pode ser que o cara não tenha conteúdo, que ele não tenha vivido o suficiente para isso. E também tem o fato dele estar, tipo, aqui com você. E ao invés dele deixar a conversa leve ou ele falar coisas que vão fluindo na cabeça dele, ele fica preso num assunto padrão. Ele fica preso na entrevista de emprego. Entrevista tá ligado? de emprego, exato. Isso que é chato. Limita a conversa, porque você fica calculando tudo, então as ideias elas não vão se ligando. Porque pode ver que a gente já falou de inúmeros assuntos. Sim. Uma coisa puxa a outra. Sim. Se você tá muito preocupado em impressionar, primeiro você vai tentar filtrar isso na cabeça e pensar o que o outro vai pensar e até nisso, tipo, você já travou. Você só tem que deixar fluir. Total. E eu posso falar que a gente criou uma conexão aqui que eu não criei com muita gente há muito tempo. Doideira, né? Concordo, sim. Eu tenho poucas pessoas que eu falo bastante, assim. Não é muita gente. Como é sua família em relação ao que você faz? É o que eu faço? O que você quer fazer? Você tem o apoio deles? Ou tipo, Olha... é foda? Essa parte é um pouco pessoal, eu vou passar aqui, peraí. Eu não sei se eu vou conseguir, mas enfim. Da nova geração, até de relação ao homem, que ele tá mais fragilizado e as mulheres estão ficando mais fodas, né? Do tipo, todo o movimento feminista e tal. Aí ela comenta de uma situação bem delicada da vida dela, da família dela. Eu espero que eu tenha pulado. Se eu não pulei, cara, paciência. Mas, enfim, é uma situação delicada que eu não quero acabar com a vibe de nenhuma maneira aqui.
tá? Mas ao mesmo tempo, eu acho que você não pode perder a essência de ser homem e nem a mulher de ser mulher. Tipo, entender que cada um tem o seu papel biologicamente falando. Isso é energia masculina. Machismo, feminismo, ideologias tóxicas, extremistas. A feminista é tóxica, o machista tóxico. O cara que acha que mulher é menor, a mulher que acha que o homem é menor. A mulher que acha que ela tem que pegar todo mundo e foder como homem. Mas não. O que eu vou falar aqui é um pouco polêmico, tá? Mas eu tô no Jogador Caro, o treinamento é meu e eu não tô no público. Foda-se. O feminismo é uma parada muito tóxica pra sociedade. Porque coloca a mulher em uma posição de homem. A mulher começa a se sentir macho. Ela se sente dominante por uma disputa de ego. A mulher começa a querer foder literalmente como homem, se comportar como homem, falar como homem, chegar como homem, dar toco como homem. Dar toco, homem não dá toco, né? Mas, enfim, entende? Ser dominante ao homem e achar que homem não serve pra nada, eu sou pica, blá, 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 papinho tóxico. Toda mulher, ela fica vulnerável uma hora, todo mês a mulher fica vulnerável emocionalmente. TPM, meu parceiro. Ela precisa, ela pode pagar de machona na balada, mas na TPM sozinha em casa ela chora porque não tem um cara da hora do lado. Escuta o que eu tô te falando. Essas porra desse extremismo é ego, mano. Ego. O que eu falo aqui de energia masculina e de energia feminina é: eu respeito a mulher. Ela não é menor do que eu, nem maior do que eu. Ela é um ser humano que deve respeito. Ainda mais mulher, porque eu sou um homem. Eu sei da minha capacidade física maior que a da mulher. A mulher é feita para ser protegida. Ela tem que se sentir segura perto de um homem. E isso é energia masculina. Eu sou esse cara que lidera e que vai estar aqui para cuidar de você e te proteger. Eu sou esse cara. Isso é energia masculina. Eu que vou chegar, eu que vou chamar a gente pra ir no restaurante, eu que vou te buscar e te deixar em casa. É isso que é energia masculina. E energia feminina é a mulher aceitar a dominância do homem e se comportar como uma mulher mais feminina e submissa, como a mulher gosta de ser. Vai falar que no sexo, a mulher, quem que bate na bunda? É a mulher que bate na sua bunda? Com todo respeito. Se for a mulher que bate na sua bunda, tá tranquilo. Mas quem que é a mulher, quem que é a pessoa no sexo que bate na bunda, que fica por cima, que comanda, que puxa o cabelo? Quem que é, porra? É o homem, mano. A mulher gosta de se sentir submissa ao homem dominante. Isso é natural, é biológico. Caralho. Mas que os dois andam iguais nas suas funções e no que é bom, sabe? Tipo, não um ser melhor que o outro, sabe? E eu acho que é muito louco porque, apesar das críticas da nova geração, isso a gente tem que bater palma. Porque a gente não vai sair com mais preconceito. Dificilmente uma pessoa da nossa idade tem preconceito com gay ou com outra pessoa de qualquer raça que seja. Imagina quando a nossa geração tiver 80 anos, nós formos os avós. Nossa. A geração mundial não... É a alfa, né? A geração alfa, que Sim, vai é muito a idade daquela melhor. menina ali, acho que até os 10 anos. Sim. Nasceu em 2010 pra cima, é a geração alfa, então Geração incrível. O mundo vai também mais eu também acho. Isso me deixa bem otimista com as pessoas, né? Também. Sei lá, acho que eu sempre tive um pouco de esperança na humanidade. Concordo que existe gente ruim de Eu verdade, sei que você mas... tem, porque senão você não teria essa ideologia que você tem de tipo, querer mudar o mundo, sim. tá ligado? É porque quem é muito pessimista, ele já sabe que não vai mudar, então ele nem vai tentar, ele vai falar foda-se. Eu tenho alguns amigos assim, que tem essa ideologia, a gente sempre bate de frente, mas eu também acho legal ter pessoas assim ao nosso redor, porque você não vive numa bolha. Tipo, eu acho que não dá pra você viver... Detalhe, olha aqui mesmo que a Flá disse. A gente não precisa ter pessoas que pensam iguais. A gente precisa ter pessoas que se respeitam. Eu respeito tua opinião, mas eu tenho a minha. Nem por isso eu sou pior, nem melhor que você. Tá ligado? Só com gente que pensa igual a você. Porque aí senão você vai pro extremismo. Pra você mudar as coisas, você também tem que conhecer aquilo que você quer mudar. Você tem que conhecer todos os lados. Até porque o mundo só é mundo porque uma pessoa chegou e falou assim, eu discordo. Eu discordo. Vocês estão indo pra esse caminho, mas eu vou pra esse aqui, rapaziada. Não, imagina que chato se todo mundo fizesse a mesma coisa e todo mundo concordasse com tudo. O mundo não estaria assim. Ia Muito ser chato. E as pessoas não iam ter essa inquietação pra evoluir. Talvez a gente ia estar muito mais atrasado. Acomodado, né? Acomodado.
numa bolha, Agora eu só tô tentando entender Ponto. Outra coisa muito interessante aqui. Presta atenção. o que tá rolando. Hipnose grave. É uma hipnose. É. Presta atenção. Eu acho, Você acredita em hipnose? eu acredito. Acredita. Tá aí perfeito o exemplo de uma mulher que já tá totalmente conectada comigo e já estamos na fase 50-50 de investimento. É o meu conteúdo sendo mostrado pra vocês direitinho, tintim por tintim. No começo, quem investia era eu. Até a gente sentar, o investimento tava 90-10. A partir do momento que a gente senta, 50-50. Ela investe também. Ela tem a mesma obrigação de mudar de assunto, puxar assunto como eu tenho. Sacou? Olha que interessante. Quando acaba o assunto, ela faz isso aqui. E ela mesma fala comigo depois, tá? Ela mesma comentou disso depois. Olha só, ela fez isso de forma intencional. Jogadora, velho. Pois vai no Instagram da Flávia e comenta isso. Jogadora cara, só fala isso. Peraí. Acho que até aos 10 anos, nasceu em 2000. Todo tipo de crença. Sim. Mas tem muita gente charlatão que... Porque, tipo se assim... você for lá pra querer desmascarar que não vai dar certo, as pessoas não iam ter essa inquietação pra evoluir. Talvez a gente ia estar muito mais atrasado. Acomodado, né? Acomodado. numa bolha, Agora eu só tô tentando entender o que tá rolando ali. Ó, agora eu só tô tentando entender. Ela se aproximou. Ela invadiu o meu espaço íntimo, rapaziada. Ela se aproximou pra falar de alguma coisa. Tá aí uma das melhores dicas que a Flá te deu, além das milhares que ela te deu nesse infield. Mais uma dica da Flávia aí. Quer uma dica pra se aproximar do espaço íntimo de uma pessoa? Comente de alguma coisa na hora. Meu, na nossa frente tava rolando uma sessão de hipnose. Ela se aproximou de forma intencional pra falar pra mim. Meu, eu percebi que tem um negócio de hipnose ali, você acredita? Olha como ela fez isso de forma genial, sutil. Isso é sedução. Isso é sedução. Então ela se aproximou, invadiu meu espaço íntimo com contexto. Ela deu contexto para invadir meu espaço íntimo. Não, eu não fiquei desconfortável. Claro que eu não fiquei desconfortável. Nem ela. Então, se eu tivesse feito isso nela, ela também não estaria desconfortável. Esse é o ponto. Hipnose grave. É uma hipnose. É. Eu acho, Você acredita em hipnose? eu acredito. Acredita. Sabe por que eu acredito? Porque eu tipo, ele precisa ter aquela comunicação, não sei o que, porque as pessoas enxergam como o salvador, tá ligado? Tipo, o cara que, é o que eu falei pra você, tipo, a gente vive num rebanho, tá ligado? Presta Todo atenção. mundo com a mesma energia seguindo a manada. Se tem um que fala mais alto e fala, eu não concordo, isso aqui é errado, a maioria, pode ter certeza que pelo menos de 10, 3 vão falar, ih, esse cara parece que ele sabe o que tá falando. Eu Ele vou, tá vou falando com esse com cara, convicção. exato, eu vou com esse cara. Então acho que é o poder da convicção ganha de tudo. Sim. Por exemplo, eu não tô esperando amigo nenhum. É isso. O poder da convicção ganha de tudo. Por exemplo, eu não tô esperando amigo nenhum. Então, tipo assim, isso é uma ótima forma de eu deixar bem claro na cabeça dela. Tá, agora eu vou dar certeza pra você que toda essa interação que a gente teve aqui, e agora que você já tá conectada, estamos no 50-50, estamos íntimos, estamos próximos, físicos. Agora eu vou te falar a verdade. Eu não tô esperando amigo nenhum. Isso é uma ótima forma de você mostrar e criar tensão sexual. E já começar a inverter a conversa para um lado mais interesse, atração. Eu quero você. Eu não tô esperando amigo nenhum. Tá ligado? Isso é uma boa. Não, não tô. Não tá? Gostou dessa? Eu não pensei em nada, tinha que ser rápido, né? Mas eu não me considero mentiroso, tá? Eu só usei meu poder de comunicação pra poder falar com recordar. você. De Gostou fato, eu já dessa? esperava. Talvez no fundo eu já imaginava que talvez você não ia encontrar algum amigo. Não vou não. Mas mais tarde eu vou, então não deixa de ser uma grande Não é uma mentira, história. é uma omissão, talvez. Isso, talvez assim, até um comentário fora de contexto para um objetivo maior. Gostou? Gostei. Me safei dessa, né? Mas se você não tá indo encontrar algum amigo, Olha. então você tinha algum objetivo andando por aqui. Tenho. Posso te falar? Pode. Tá bom, vou te falar então, tá? Você tá pensando muito. Você tá arquitetando alguma coisa ou você vai me falar a verdade? Vou te falar a verdade. Você é a primeira menina que eu vou contar, tá bom? Tá bom. Tô de voz mais grave. Eu sou influenciador, eu tenho um canal, eu trabalho com isso, eu trabalho com comunicação e eu ensino as pessoas a conversarem.
Mas eu tô sendo gravada aqui agora ou você... Tá. Sério. É um experimento. A hora que você me abordou, eu fiquei pensando, mano, isso deve ser uma pegadinha, mas eu Mano, fui na e eu vou dele. falar pra você, Só que conforme foi fluindo, eu achei que não era. Olha só. O objetivo é eu ter uma conversa legal com as pessoas e isso aqui é uma série que eu tô gravando. Mentira. Em parceria com o YouTube. Sério. Sério? Juro. Eu tenho mais de uma cacetada aí de gente que me acompanha. Inclusive, eu seu passando nome não com é você Felipe. aqui, várias pessoas me reconheceram e você nem percebeu. Seu nome não é Felipe. Meu nome é Felipe. Ah tá, então pelo menos isso é real. Isso é real. Isso é real. E eu vou falar, você é a primeira menina que eu conto que eu faço. Sabe por quê? Por quê? Porque, primeiro que real, que eu gostei mesmo, então uma parte se você autorizar, lógico, eu uso pra série, mas teve uma parte aí que eu deixei rolar e que eu nem tava mais preocupado em série, tá ligado? Mas você tá sendo gravado ali, ó. Tá, vamos lá. Olha, caralho, parei na thumb certinha do vídeo, moleque. Tá louco, vai se fuder. Isso é rapport, tá? Isso é flow. Agora eu quero explicar uma coisa pra vocês. Essa hora, vocês acabaram de ver a interação completa, a conversa praticamente completa, né? Eu pulei algumas partes que vocês já ouviram e algumas partes pessoais dela, mas eu quero falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Eu podia... Cara, isso é óbvio, tá ligado? Eu sempre falei pra vocês que dar um beijinho por aí é muito fácil. Eu fiz isso em 17 minutos e mostrei pra você na prática como fazer. Só que o ponto aqui é, a Flávia, mano, eu realmente me conectei muito com ela. Eu podia ter beijado ela. Podia. Vocês estão vendo que eu podia. Ela tava sentada, ela tava comigo, a gente tava íntimo, a gente tava conectado. Ela me queria, eu queria ela. E tava muito claro isso lá. E ainda pessoalmente mais ainda. Porque tava olho no olho, mano. Tava forte a parada. E dá pra sentir isso. Mas, cara, a conexão com ela foi tão pura, tão da hora, mano, que eu não queria beijar ela naquele momento. Tá ligado? Então, acho que terminar a série com essa interação, se você perceber a genuinidade... Existe essa palavra? Existe, não existe? Genialidade da parada? Genialidade. O cara é analfabeto, né? Se você perceber a genialidade por trás dessa conversa, você vai perceber que eu podia, mas eu não quis, mano. Quando eu for beijar Flávia, vai ser, mano, no mês que vem. Quando ela vir pra Floripa. Mas vai ser comigo, mano. E sem câmera, sem áudio, sem nada. Vai ser comigo, sem ninguém vendo. Porque a parada foi tão real que se eu beijasse ali e usasse isso a meu favor, não ia ser tão positivo pra ela e pra nossa conexão. E isso depois eu comentei. Fê, como que você sabe disso? Feeling. Essa mulher, se eu tivesse beijado ela e contado depois, ela não ficaria tão feliz quanto ela ficou. Porque aí eu teria usado um beijo, algo real, profundo com ela, só pra mostrar que eu posso. E foda-se, eu não tô aqui pra me pagar de nada. Eu não tô aqui pra pagar de pegador. Eu não tô aqui pra ficar dando beijinho em mulher e ficar me pagando de sedutor, como muita gente faz, mano. Isso é sedução. Beijar é facinho, pai. Isso é sedução. Tá ligado? E agora, antes da gente terminar essa live, queria mandar esse áudio aqui pra vocês ouvirem. Se eu botar aqui, vai? 2, 3 e... E aí, jogadores? Aqui é a Flá, do terceiro episódio. Espero que vocês tenham gostado da interação e um beijão pra vocês. Que fofa! E é isso, rapaziada. Então, pra terminar essa interação maravilhosa, um beijo da Flávia do episódio 3, essa menina incrível que eu queria conexão. E mês que vem, se tudo der certo, ela tá em Floripa. Aí, meu parceiro. Aí é papo! Deu vale é suco, deu mole é vapo. Muito obrigado, rapaziada. Que interação foda, que análise de field foda. É a minha preferida. Puta que pariu. Isso é sedução, isso é conquista, isso é viver o que fala, isso é ser apaixonado, isso é ser esse cara que realmente tá disposto a ajudar. Isso é jogador caro. Muito obrigado. Vamos dominar o jogo, ou melhor, vamos zerar o jogo. Deixa eu até mudar aqui.
E é isso.